Capítulo 6. Ross e Nicole não ficaram mais do que 10 minutos na água, embora esta estivesse agradavelmente tépida. Enquanto atravessavam a faixa de areia em direção à casa, Nicole sentia-se em paz com o mundo. Até mesmo o lusco-fusco era acolhedor. Havia outras casas ao longo da praia, algumas ocupadas, outras totalmente às escuras. Ross respondeu-lhe a pergunta sobre os vizinhos mais próximos, mencionando alguns nomes conhecidos e divertindo-se com a expressão de espanto que ela fez. São pessoas, simplesmente, como eu e você. Ai, como você, talvez. Assim que chegaram ao deck, Nicole segurou o braço de Ross. Já pensou sobre a questão de vir morar aqui? Ainda não tive chance. Ele olhou para Nicole e sorriu. Está bem, eu vou contratar alguém para vir fazer a limpeza. Oh, deixe-me limpar, Ross, por favor. Você pode supervisionar. Ele encostou-se na balaustrada e puxou-a para si, segurando-a entre as pernas e movendo-lhe os quadris sugestivamente contra o corpo. Como você é gostosa. Ross, alguém pode nos ver. Censurou ela, alarmada. Então, vamos entrar. Nem chegaram a subir para o quarto. O tapete espesso e macio da sala era mais que o suficiente para aconchegá-los e, com os olhos fechados, as mãos enterradas no cabelo de Ross, Nicole refletiu que, ainda que não pudesse oferecer mais nada a ele, aquilo pelo menos ela poderia lhe dar. Foi bem mais tarde, durante o caminho de volta, que Ross jogou a bomba. Vamos dar uma festa, anunciou, na semana que vem. Fez uma pausa para observar a expressão do rosto de Nicole. Não precisa se preocupar em planejar nada, eu vou contratar um serviço de buffet, eles cuidarão de tudo. Não é essa parte que me preocupa. Eu até poderia cuidar dos preparativos. Para 200 convidados? Ross ergueu as sobrancelhas. O coração de Nicole afundou de repente. 200? Está na hora de você conhecer algumas pessoas, lembrou ele, e vice-versa. Algumas eu concordo, não a cidade inteira. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Por que não nos mudamos para a praia primeiro e então fazemos uma reunião mais íntima? Porque o tratamento de choque é a melhor maneira de liquidar o assunto. Deixe que todos deem uma boa olhada em você e pronto. Depois podemos esquecer, e eles também. Ross esperou por uma resposta, mas como não obteve nenhuma, olhou para Nicole insistente. Como eu já disse, são apenas pessoas. Pessoas que conheceram você quando Arlene era viva. Volveu Nicole. Não sei se vou estar à altura das comparações. Não há o que comparar. Vocês duas são tipos totalmente diferentes. De qualquer forma, não há mais retorno. Já convidei todo mundo. Nesse caso, é inútil ficarmos discutindo, concluiu Nicole seca. Mal falaram durante o resto da viagem e até o dia seguinte. Era o primeiro desentendimento entre eles e Nicole experimentava uma estranha sensação de desconforto e ansiedade. 2 dias depois, o buffet enviou 2 homens à casa para uma avaliação inicial. Nicole não teria com que se preocupar, eles lhe asseguraram. A firma cuidaria de todos os detalhes, até da decoração. Como havia uma grande probabilidade de chover naquela época do ano, os homens decidiram que seria mais seguro cobrir uma parte do jardim, e Nicole sentou-se no terraço, observando-os tirar as medidas. Quando Ross chegou à noite, seu humor havia voltado ao normal. Confessou a Nicole que estava satisfeito porque, até então, a imprensa mostrava-se calma com relação à sua volta. Mostrou-lhe um exemplar do Times, onde apenas um parágrafo fazia referência ao assunto. O teor da notícia era positivo, e Nicole ficou tão aliviada que toda a apreensão com relação à festa pareceu-lhe secundária. Admitiu para si mesma que era ridículo esperar que Ross se fechasse como uma ostra porque ela não tinha coragem de enfrentar os olhares curiosos. Era atriz, afinal. Precisava ter, no mínimo, a capacidade de representar um papel. Finalmente, decidiu que seu desempenho na noite da festa determinaria quão boa atriz ela era. O dia chegou, e o céu azul brilhante não indicava a menor possibilidade de chuva. Entretanto, o toldo fora erguido na véspera e os drapeados de cetim branco refletiam a luz dos candelabros de cristal. Nicole olhou-se no espelho para avaliar o resultado final. Usava um vestido longo de seda azul claro, de corte simples e reto. O único detalhe era uma fileira de pequenas pérolas na gola, ao redor do pescoço. Puxara o cabelo para o alto da cabeça, deixando-os cair para trás numa cascata de cachos macios. Aplicara um mínimo de maquiagem, mas ainda assim sentia-se pronta para entrar no palco. Talvez fosse melhor assim, refletiu. A espera na coxia era o pior momento. Uma vez em cena, encontraria seu personagem. Ross saiu do banheiro e assobiou longamente ao olhar para Nicole. Que gata! Nicole riu.
Um pouco diferente da criatura que você recolheu à beira da estrada na Venezuela. Ligeiramente, ele aproximou-se do espelho para ajustar a gravata, não só na aparência. Isso é uma queixa ou um elogio? Quis saber ela, sorrindo. Apenas uma observação. As circunstâncias governam o comportamento. Olha o diretor se revelando. Nicole aparafusou os brincos de pérola nas orelhas. A que horas acha que começarão a chegar as pessoas? A qualquer momento. Ross tirou as mãos da gravata e virou-se para ela. Que tal? Maravilhoso! Exclamou Nicole embevecida. De calça preta e paletó branco, Ross parecia um príncipe. Nenhum homem presente na festa poderia estar mais bonito que ele. Descemos agora ou esperamos os primeiros convidados chegarem? Perguntou Nicole. Vamos descer, quero tomar um drink. Nicole acatou a sugestão em silêncio. Um pouco de álcool viria a calhar naquele momento. Entretanto, o drink teria de esperar. Assim que pisaram no último degrau da escada, a campainha tocou, anunciando o primeiro do que parecia ser um fluxo interminável de convidados. O buffet trouxera uma equipe uniformizada de criados, o que deixava o senhor e a senhora Graham livres para uma noite de folga. Havia até um mordomo encarregado de abrir a porta, receber eventuais presentes e encaminhar os convidados para uma chapelaria improvisada, a um canto próximo da entrada, para aqueles que tivessem casacos ou bolsas a confiar. De pé, ao lado de Ross, submetendo-se a uma apresentação após outra, Nicole sentiu o sorriso em seus lábios começar a endurecer. Reconheceu vários rostos, muitos dos quais não conseguia associar aos nomes que desfilavam em sua mente. O que mais a impressionara era a altura e a constituição física mirrada de muitos dos astros e estrelas fora da tela. Um deles, em particular, de quem fora fã desde quase criança, era calvo e sofria de um caso grave de halitose. A loira, pendurada em seu braço, era uma das mulheres mais bonitas que Nicole já vira, mas parecia saber fazer pouca coisa além de dar risadinhas tolas para todos e por qualquer coisa. Quanto a si própria, sentia-se como um peixe dentro de um aquário. Era evidente a especulação por detrás de cada olhar e os comentários, discretamente sussurrados, eram quase audíveis. Pelo que podia depreender, não correspondia às expectativas da maioria das pessoas ali presentes. Provavelmente esperavam outra morena, voluptuosa, com um ar de mulher fatal, mas Nicole não se importava. Aquelas pessoas frívolas não sabiam que Ross se interessava por ela justamente pelo contraste. Ela podia não possuir a beleza estonteante de Arlene, mas podia dar a Ross uma coisa que até então ele não recebera, amor verdadeiro. E era este pensamento que lhe dava forças naquele momento. Sam e Velma Walker chegaram por volta das 10 horas. Ambos eram morenos e miúdos, na casa dos 50 anos, mas pareciam irmãos do que marido e mulher. Nicole simpatizou imediatamente com Velma, principalmente pelas maneiras francas que demonstrava. "Preciso lhe dizer que alívio Ross ter se casado com você", exclamou a esposa de Sam. "Não o culpo por tê-la escondido desse bando até agora. Ela tem uma boa estrutura óssea, não acha, Sam?" A última frase fora endereçada ao marido. "Sem dúvida", concordou o homenzinho. "Já pensou em fazer um teste para o cinema?" "Ela não está interessada", interveio Ross com um sorriso polido que só abrangia os lábios. "Por que não deixa a menina responder?" Repreendeu o homem mais velho sem perder o bom humor. Ele virou-se para Nicole. "E então, o que me diz?" Nicole balançou a cabeça sorrindo. "Fico lisonjeada, mas Ross tem razão. Minha ambição não é trabalhar em cinema." "E qual é?" exigiu Sam Walker. Nesse instante, Ross virou-se para cumprimentar uma recém-chegada e, pelo canto do olho, Nicole viu um par de braços envoltos em mangas bufantes e transparentes enlaçarem o pescoço do seu marido. "Você não perde tempo, não é, meu amor?" ronronou uma voz baixa e melosa. "Eu prefiro o teatro", continuou Nicole, fazendo um esforço para concentrar a atenção nos Walker. "Não que eu tenha muita experiência nesse campo também." Sam parecia profundamente interessado. "Estudou teatro na escola?" "Eu fiz o curso de arte dramática narrada." Alguém chamou o nome de Sam, acenando para ele dentre o agrupamento de pessoas que já se formavam no recinto. Sam retribuiu o aceno e virou-se novamente para Nicole. "Diga a Ross que a leve ao estúdio." Ele ficou impressionado. Sussurrou Velma para Nicole antes de seguir o marido. "Beleza e inteligência, isso é uma raridade." Velma Walker afastou-se antes que Nicole tivesse tempo de responder, deixando-a sozinha para enfrentar a cena que se desenrolava ao seu lado, com aquela mulher quase se atirando nos braços de Ross. O sapato prateado de salto alto fazia-a parecer ainda mais alta do que já era.
Possuía um corpo invejável e as esmeraldas incrustadas no colar e nas pulseiras combinavam com o verde de seus olhos. Nicole sabia quem ela era. Não havia como não reconhecer Paula Reddington. Pelo tempo que estrelava nos filmes, devia ter perto de 40 anos, mas não aparentava mais de 28. Nem a sombra de uma ruga marcava as feições bonitas e perfeitas. "Não vai me apresentar a sua esposa, querido?" insinuou a atriz com seu tom de voz anasalado, antes de deixar escapar uma risadinha maliciosa. Ross olhou para Nicole sem qualquer expressão no rosto. Ela decidiu então tomar a iniciativa e fitou a outra nos olhos com um largo sorriso. "Paula Reddington dispensa apresentações, qualquer pessoa sabe quem você é." As sobrancelhas finas e bem delineadas se ergueram ligeiramente. "Você é minha fã?" "Minha mãe foi, durante muitos anos." Mentiu Nicole. Tinha consciência de que estava sendo infantil, mas alcançara seu objetivo, e era isso que importara. A reação de Paula Reddington foi indisfarçável. Os olhos verdes brilharam de irritação. "Que bom!" exclamou com uma artificialidade nauseante. "Ross, meu amor, estou louca por um drink." A atriz segurou o braço de Ross e olhou para Nicole. "Posso tomar seu marido emprestado por um tempinho? É que só ele sabe preparar a martini como eu gosto." "Pode tomar emprestado o tempo que quiser." Revidou Nicole, determinada a provocar a outra, embora percebesse a contrariedade nos lábios de Ross. Assim que se viu sozinha, abandonou seu posto de recepção e começou a perambular por entre os convidados, distribuindo sorrisos e acenos, respondendo perguntas, recebendo cumprimentos. Ocasionalmente, avistava Ross em meio à aglomeração de pessoas, sempre com Paula Reddington em sua órbita. Quando ninguém mais parecia estar prestando atenção, Nicole aproveitou a oportunidade para dar uma escapulida e respirar um pouco de ar fresco. Não eram somente seus pulmões que ansiavam por uma atmosfera mais leve, sua mente também. A temperatura estava agradavelmente quente no jardim e ela contornou a piscina até o outro lado do terraço. Apoiou-se na balaustrada, protegida de eventuais olhares curiosos por um arbusto plantado num enorme vaso de cerâmica. A vista à noite era tão impressionante quanto durante o dia, as luzes da cidade cintilando sobre o céu estrelado. Ross não tocara mais no assunto da mudança para a casa na praia. Nicole esperava que ele não tivesse desistido da ideia. Queria desesperadamente sair daquele lugar. Podia sentir a presença de Arlene em cada canto. Embora a primeira esposa de Ross também tivesse frequentado a outra casa, a sensação lá não era tão forte. "Não quer nadar comigo?" Nicole virou-se sobressaltada ao som da voz masculina que parecia vir de algum lugar atrás dela. O movimento da água na piscina indicava que havia alguém ali, mas com a iluminação indireta, Nicole demorou alguns segundos para distinguir uma cabeça loira projetando-se para fora, a cerca de 1 metro da borda, e mais alguns para reconhecer o jovem que se lembrava vagamente de ter lhe sido apresentado como o ator principal de Os Inocentes. "A água está boa", insistiu o rapaz, perfeita para um mergulho. Uma espécie de intuição alertou os sentidos de Nicole. "Você está nu?" perguntou sem sair do lugar. Acertou. O rapaz sorriu, exibindo uma bela fileira de dentes brancos. "Chocada?" "Não, só não estou com vontade de brincar", disse ao mestre. "Eu não dou meia hora para que alguém mais tenha a mesma ideia. Renata está aborrecida e isso é mau sinal." Ele se aproximara da borda e apoiara os cotovelos no parapeito para suspender ligeiramente o corpo, e Nicole notou como ele era bonito, com os cabelos molhados, grudados na cabeça e os ombros e braços musculosos, sem serem avantajados. "Olha, me desculpe, mas eu não me lembro seu nome", confessou Nicole, decidindo que a franqueza era a melhor saída. "Eu fui apresentada a tantas pessoas hoje." "Ainda não galguei os degraus da fama", brincou ele com um sorriso sedutor. "Meu nome é Kay Larson." "É o seu nome verdadeiro?" "Não, chamo-me Bob Bailey." Não tem o mesmo apelo", reconheceu Nicole. "Fico com Kay. Você veio com a sua parceira de filme, não é?" "Renata Moran. Era dela que eu estava falando." "Você não parece muito entusiasmado." Nicole inclinou a cabeça para um lado para analisar a expressão do rosto de Kay Larson. "Não estou. Se quer saber a verdade, ela é uma... Bem, deixe pra lá. Só viemos juntos porque era o que todos esperavam. Ela também não me suporta." "Isso não prejudica o trabalho de vocês?" Kay Larson deu de ombros. "Simplesmente faço de conta que estou com outra pessoa durante as cenas de amor. De qualquer forma, o relacionamento das personagens é de amor e ódio, o que facilita em 50%. Só precisamos fingir o amor." "Como foi que conheceu Ross?" Nicole suspirou antes de responder. "Nos conhecemos na Venezuela." "Ah, era lá que ele estava esse tempo todo?" "Ninguém sabia."
Não acreditei quando fiquei sabendo que ele seria o diretor do filme. Me considero um felizardo, ele é muito bom mesmo. É o seu primeiro filme? Keira sentiu. Eu tive sorte de estar no lugar certo, na hora certa, quando escolhi um elenco. Se esse filme não for um sucesso, eu não sei se eu terei alguma segunda chance. Será um sucesso, eu tenho certeza. Nicole tranquilizou. Com você no papel principal, a população feminina vai ficar empolvorosa. Kay ergueu as sobrancelhas. Você acha? Os olhos azuis pousaram no rosto de Nicole. Sabe de uma coisa? Você é bem diferente das outras mulheres. Não fica se atirando para cima dos homens e não está preocupada em se exibir para as outras mulheres. Não é difícil um homem se apaixonar por você. Será que eu sou tão santa assim? Nicole riu. Não quer mesmo entrar na água? Não posso. Ela balançou a cabeça. Dei uma escapadinha, mas eu preciso voltar. Nesse momento, o som abafado de vozes e música tornou-se subitamente mais alto quando uma das portas de vidro se abriu para dar passagem a um grupo que falava e ria sem parar, liderado por Renata Moran, cujos cabelos escuros tocavam graciosamente os ombros nus. O último a cair é um bobo, gritou ela, puxando o zíper do vestido tomara que caia, e livrando-se dele pelos pés, juntamente com as sandálias douradas, antes de lançar-se na direção da piscina e mergulhar ruidosamente. A única peça de roupa que ela usava por baixo do vestido era uma calcinha de proporções mínimas, estilo tanga, revelando um corpo magnífico e bronzeado na penumbra em que se encontrava o recinto da piscina. Os outros a imitaram, alguns depois de tirar a roupa, outros sem se dar ao trabalho. O ruído de todos eles caindo na água em sequência e dos gritos e da algazarra tornou-se ensurdecedor. Com os braços erguidos, Kay já se encaminhava para a borda da piscina quando sua parceira de filmagem o avistou. O rosto subitamente se iluminou por um brilho malicioso no olhar. Imediatamente, fez questão de chamar a atenção para a presença do ator e no instante seguinte ele era puxado novamente para dentro d'água e submetido às provocações de Renata, que não parava de fazer observações e comentários sobre a masculinidade de Kay, com um palavreado e uma falta de recato que deixaram Nicole boquiaberta. Provocado além dos limites, ele avançou sobre Renata e ambos desapareceram sobre a superfície da água, numa total confusão de braços e pernas. O som daquela expansividade chegou ao interior da casa, pois as pessoas começaram a sair para ver o que estava acontecendo. Alguns achando o espetáculo imensamente divertido, outros evidentemente despeitados e apenas um ou outro revelando a mesma contrariedade que Nicole sentia. Todos, porém, abriram caminho para dar passagem a Ross, que marchou com determinação até a beirada da piscina. Sem levantar a voz, ele ordenou que todos saíssem. No início, parecia que ninguém ia dar atenção, mas logo o nível de ruído começou a diminuir, conforme os participantes da balbúrdia se davam conta do papel ridículo que estavam fazendo. Apenas Renata manteve a exuberância inicial, dando uma cambalhota dentro da água, enquanto Kay se afastava em direção à outra extremidade. Com um só impulso, ele saiu e pegou suas roupas, antes de retirar-se para um recanto escuro do jardim. Duas criadas se aproximaram, carregando toalhas, e os nadadores noturnos começaram a sair da água para se enrolarem e desaparecerem dentro da casa. Renata foi a última a deixar a piscina. Subiu os degraus e pôs-se à frente de Ross sem um pingo de pudor. Era só uma brincadeira, declarou em tom de desafio, para animar um pouco a festa. E certas pessoas, pelo visto, acrescentou Ross desarmando-a. Pegou uma toalha e jogou-a sobre os ombros da atriz. Agora suba. Em poucos minutos alguém lhe levará sua roupa. Com o encerramento do pequeno espetáculo, os convidados retornaram para o interior da casa, no rastro de Renata. Ross, todavia, não saiu do lugar enquanto olhava fixamente para Nicole do outro lado da piscina. Divertindo-se? Perguntou ele. Nem tanto. Ela imitou o tom de voz irônico. Por acaso eu estava aqui fora quando essa cena ridícula começou. Então está na hora de entrar. Sam Walker está à sua procura, quer falar com você. Ross esperou enquanto Nicole contornava a piscina. Quando ela se aproximou, ele estendeu-lhe a mão em silêncio e conduziu-a para dentro da casa. Um grupo de pessoas se reunia em torno de Sam Walker. Ah, finalmente! Exclamou o pequeno grande homem, quando seu olhar encontrou de Nicole. Queria falar comigo, Sr. Walker? Pelo canto do olho, Nicole viu que Ross saía de cena, mais uma vez. Sam, por favor. Esse seu sotaque corta mais que uma lâmina afiada. Desculpe, Sam, retrucou ela inabalável. Farei o possível para suavizá-lo. Percebem agora? Sam olhava fixamente para Nicole, mas falou para a plateia à sua volta. Tem razão, Sam, respondeu um dos homens presentes. Ela se encaixa com perfeição. Posso saber do que estão falando?
Exigiu Nicole sem se deixar intimidar pelos rostos que a observavam atentamente. Opa! Exclamou Sam divertido, num misto de ironia e admiração. Viram só? É muito simples, minha querida. Temos o elenco todo formado para começar uma filmagem, com exceção da personagem feminina principal. É sobre uma jovem inglesa que vem para a América no início do século. Pode dar uma olhada no roteiro para ter uma ideia do enredo. Sam virou-se para o homem que falara anteriormente. Quando pode fazer o teste? Amanhã, respondeu o outro sem vacilar. Esperem, interveio Nicole. Detesto interferir nos planos de quem quer que seja, mas parece-me que vocês estão esquecendo de um detalhe. Todos os olhares se voltaram para ela, o de Sam sem conseguir disfarçar a curiosidade. E qual é? Quis saber o diretor dos estúdios. Ninguém me perguntou se eu quero trabalhar nesse filme, proclamou Nicole, mal acreditando que aquilo tudo estivesse acontecendo. O silêncio que se seguiu ao pronunciamento de Nicole era quase palpável. Ela sentiu um súbito desejo de explodir numa gargalhada ao perceber a expressão de perplexidade nos rostos que a contemplavam. Você não está em posição de começar a ditar regras. Ah, eu estou, volveu ela, uma vez que é você que está me querendo e não o contrário. De qualquer forma, não é minha intenção ditar regra nenhuma. Eu agradeço a lembrança, mas eu não estou interessada. Você deve estar louca! Exclamou uma das mulheres num tom de voz inflamado. Está recusando a chance de um papel pelo qual qualquer atriz dessa cidade daria um braço? Para uma heroína de um braço só, seria uma chance de ouro, sem dúvida. Nicole suspirou, impaciente, quando alguém riu. Olhem, desculpe, pediu desalentada. Eu não estou querendo bancar a difícil, muito menos a prima-dona. É que eu não tenho experiência nenhuma. Concluí o curso de arte dramática 6 meses atrás e desde então eu só fiz uma ponta numa peça que ficou 3 semanas em cartaz. Era difícil para Nicole discernir se as pessoas que a fitavam em silêncio estavam cada vez mais estarrecidas ou se não estavam compreendendo uma palavra do que ela dizia. Eu não passaria no teste de qualquer forma, balbuciou embaraçada. Não podemos dizer sem ver primeiro, insistiu Sam. Não, teimou ela desesperada. Será que não entende? Eu não quero. Não acredito. Sam Walker segurou o cotovelo de Nicole com firmeza e, embora fosse poucos centímetros mais alto que ela, parecia imenso naquele momento enquanto a fitava ameaçador. Vamos conversar a sós. Nicole seguiu, sem protestar, para uma das salas anexas e sentou-se onde ele indicou, numa poltrona que ficava escondida por um vaso com uma palmeira. Ele, por sua vez, sentou-se de frente para ela, bloqueando qualquer tentativa de escapar. Pronto, começou Sam pacientemente. Por que não me diz a verdade? O que está por trás de tudo isso? Nicole sacudiu os ombros e balançou a cabeça, lançando um olhar suplicante para a cena. Eu não vim para Hollywood para trabalhar no cinema. E daí? Quer dizer que perdeu o interesse em ser atriz? Não, pelo menos não a longo prazo. Longo prazo, curto prazo, que baboseira é essa? Interrompeu Sam, começando a perder a paciência. Se o problema é Ross, diga logo que eu falarei com ele. Nicole enfrentou sem piscar o olhar do homem. Ross não tem nada a ver com isso, só que eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar no cinema, só isso. Talvez para você seja difícil de entender, mas é a verdade. Eu sinto muito. Eu não entendo mesmo. Há milhares de atores anônimos doidos para uma chance como a que você está desprezando. Nesse caso, não será difícil encontrar outra pessoa que se adapte ao papel. A sorte não bate 2 vezes a mesma porta, filosofou Sam. Pelo menos faça o teste. Seria perda de tempo. Nicole hesitou por um instante antes de acrescentar. Eu gostaria de ser sua amiga, Sam, e de Velma. Eu não conheço ninguém em Los Angeles. Claro. Sam sorriu, finalmente conformado. Segurou a mão de Nicole e afagou-a de uma maneira paternal. Gostaria que você e Ross passassem o Natal conosco. Eu quero que conheça as crianças. Nicole deu-se conta, chocada, de que faltavam menos de 15 dias para o Natal. O clima ameno da Califórnia em nada lembrava os natais frios e nevados da Inglaterra. Eu gostaria muito. Ela sorriu entusiasmada. Ross me disse que você o convenceu a voltar. Se é verdade, eu tenho que lhe agradecer por isso. Diretores da categoria de Ross são uma raridade. Bem, eu acredito que ele acabaria voltando mais cedo ou mais tarde. Retrucou Nicole com modéstia. Talvez. Sam pôs-se de pé. Não pense que desisti. Eu não cheguei aonde cheguei aceitando um não como resposta. Ele se afastou antes que Nicole tivesse tempo de continuar a recusar. Pensando bem, era forçada a reconhecer que a ideia era excitante. Era verdade que poucas pessoas não se sentiriam tentadas. Nicole imaginou se Ross estaria a par dos planos de Sam e o que diria daquilo tudo.
Não que fizesse alguma diferença. Viver o papel de esposa de Ross King já era demais para sua cabeça. Capítulo 7. Eram quase 3 horas da manhã quando os últimos convidados se despediram. Uma ponta de arrependimento perturbava a mente de Nicole por ter recusado a proposta de Sam. Não fosse ela casada com o Ross, teria tido uma reação bem diferente. Por outro lado, se não fosse casada com Ross, haveria pouca possibilidade de algum dia ir parar em Los Angeles, muito menos de ver-se frente a frente com uma celebridade como Sam Walker. Ross estava mais calada que de costume, enquanto se preparavam para deitar-se. A imagem de Paula Reddington veio imediatamente ao pensamento de Nicole. Era impossível ignorar o fato de que aquela mulher estava totalmente embevecida por Ross. E ele? Teria forças para resistir? Não fizera nenhuma tentativa de afastar-se dela a noite inteira, e aquele ambiente em que ele vivia não passava de um mundo de tentações, de infidelidades. Entretanto, quando Ross finalmente enfiou-se debaixo do lençol e enlaçou-a pela cintura, toda a tensão acumulada nos últimos dias e principalmente nas últimas horas desvaneceu-se. Nicole não viu Ross deixar a cama na manhã seguinte. Quando acordou, estava sozinha, e quando desceu, a Sra. Graham informou-lhe que fazia mais de 1 hora que ele saíra. Não dissera aonde ia nem quanto tempo demoraria. Recostada em uma das espreguiçadeiras ao lado da piscina, sob o tépido sol daquele domingo de dezembro, Nicole viu-se mais uma vez assaltada pelas dúvidas da noite anterior. E se Ross estivesse com Paula? Passava de 1h30 quando ela escutou o carro subindo a alameda. Não se mexeu, nem olhou para o lado, protegida como estava por um par de óculos escuros. Só abriu os olhos quando ouviu o som de passos no terraço. Ross estava vestido de maneira informal, com calça jeans e uma camisa de algodão de mangas compridas. Inclinou-se sobre Nicole e beijou-lhe a testa antes de sentar-se na outra espreguiçadeira ao seu lado. Com fome? Indagou ela, tirando os óculos para observá-lo melhor. Almocei no clube e a Sra. Graham não a avisou? Não. Que clube? De golfe. Fazia séculos que eu não jogava. Estou sem prática nenhuma. Ross fez uma pausa antes de mudar de assunto. Estive com Sam. Ele acha que sou eu quem não quer que você faça o teste. Eu não sei como é que ele pôde pensar isso. Talvez você tenha insinuado. Você quer fazer? Nicole ignorou a vozinha que soprava no fundo do seu cérebro. Não, claro que não. Eu não sou artista de cinema. É uma técnica diferente do teatro ao vivo, concordou Ross. Mais do que representar, é preciso ter a capacidade de projetar uma personalidade. Não é a mesma coisa? Não. Os melhores atores de cinema são aqueles capazes de ser eles mesmos em frente a uma câmera. E não é tão fácil como parece. Sam acha que você daria a Catherine perfeita porque você é a imagem do conceito que ele criou. Em algum lugar do céu é o projeto mascote de Sam. Na opinião dele, o clima está favorável para uma volta às histórias de amor à moda antiga. Você leu o livro? Aqui, ficou entre os primeiros na lista de best-sellers. Mary Gillen, não é? Sim, eu li. O interesse de Nicole despertava cada vez mais. Ela gostara do livro. Fizera-a rir, chorar e criar uma empatia instantânea com a heroína, Catherine Devonshire, que renunciara a todo um estilo de vida pelo amor de um homem com quem não tinha quase nada em comum. Uma personagem doce e marcante, sem dúvida nenhuma. Você também acha que o clima é propício? Ross deu de ombros. Talvez, ou não, é difícil dizer. Se o gosto e as expectativas do público fossem previsíveis, todos nós estaríamos bilionários. Ross inclinou a cabeça para olhar para Nicole. Acho que é a primeira vez que Sam recebe uma recusa a uma proposta. Para tudo tem uma primeira vez, retrucou Nicole tentando parecer alegre. É o que dizem. Com que então vamos passar o Natal na casa de Sam? Uma honra que nunca me foi concedida antes. Talvez Sam pensasse que Arlene não apreciaria esse tipo de reunião, contemporizou Nicole. E não apreciaria mesmo. Passamos nosso último Natal em Las Vegas. Quando pensa em mudar para a casa de praia, Ross? Nicole mudou de assunto abruptamente para afastar a imagem de Arlene. Ross estava recostado, os olhos fechados contra a claridade do sol. Você decide, autorizou ele. Pode organizar tudo, só não esqueça de me avisar com antecedência. Um novo ânimo tomou conta de Nicole. A perspectiva de ir viver na outra casa era um refresco para sua alma, e ocupar-se com os preparativos da mudança só poderia lhe fazer bem, pelo menos. Era alguma coisa em que pensar, além das dúvidas que a atormentavam. Amar um homem era uma coisa, conhecê-lo a fundo era outra, bem diferente. Havia tanta coisa sobre Ross que ela não compreendia.
A própria atitude dele pouco antes, quando falara sobre o papel que Sam queria oferecer a Nicole, era difícil de definir. Ele não a pressionara, mas também não a desencorajara. O que não fazia diferença, porque Sam teria de encontrar outra pessoa para ser sua preciosa Catherine. Depois de 2 semanas, a casa da praia estava pronta para ser mais uma vez permanentemente ocupada. Com carta branca para tomar as decisões e um talão de cheque sem limite de valor, Nicole resolveu mudar toda a decoração, escolhendo tons pastéis de azul e verde e trocando os estofados estampados pela cor branca. As cortinas de cetim no andar térreo foram substituídas por persianas de madeira envernizada, e a suíte principal foi inteiramente modificada. Os móveis pesados e escuros foram transportados para o porão, e o quarto ganhou vida nova com a mobília clara de pinho e as cortinas de voal. Ross não demonstrou aprovação nem desaprovação ao ver as alterações. Nicole suspeitou que ele estivesse mais envolvido com as filmagens do que com as mudanças de casa. Estava programada uma viagem para São Francisco logo após os feriados de fim de ano. Até então, ele não mencionara se a levaria ou não, mas a ideia de ficar sozinha em Los Angeles não era das mais atraentes. Nicole queria, de alguma forma, trazer o assunto e deixar claro que queria e esperava acompanhá-lo, só que a oportunidade não surgia. A Sra. Graham também não tocara no assunto da mudança, embora a casa de Beverly Hills já estivesse à venda. Com certeza, Ross compensaria a falta de aviso prévio com o pagamento de uma generosa indenização ao casal. Obviamente, a casa de Malibu dispensava os serviços dos caseiros. Era bem menor e uma diarista daria conta do recado com facilidade. Com a casa na praia finalmente pronta, era apenas uma questão de cuidar da mudança propriamente dita. Nicole comunicou a Ross pela manhã ao acordarem, e quando estava no terraço, pouco depois que ele partira para o estúdio, a Sra. Graham abordou-a com uma reação inesperada. Depois de depositar a bandeja de café sobre a mesinha, a governanta não disfarçou a contrariedade que sentia. No momento que eu pus os olhos em você, eu sabia que só traria problemas, declarou, as feições bonitas retesadas. Jude e eu dedicamos 3 anos da nossa vida para cuidar dessa casa. E o que recebemos em troca? Um belo chute no traseiro. Foi você, não foi? Você o convenceu a mudar de casa. Ross nunca gostou daqui. Nicole começou a defender-se antes de tomar consciência de que não devia explicações. Eu tenho certeza de que vocês foram muito bem remunerados por tudo que fizeram, e não acredito que terão dificuldade em encontrar outra casa para trabalhar. Ah, isso não será problema, retrucou a Sra. Graham. Podemos escolher para onde vamos, mas isso não muda o fato de que você nos fez sair daqui. Já estávamos acostumados. Não duvido, principalmente porque passaram um ano aqui sozinhos como donos do lugar. Nicole retribuiu a agressividade da mulher, determinada a não se deixar intimidar. Afinal, era a vida dela e de Ross que estava em jogo. De qualquer forma, está tudo decidido, Sra. Graham, portanto não adianta ficar se lamentando. Ah, adianta! A mulher lançou um olhar frio e duro sobre Nicole, e seus lábios apertados denotavam a revolta que a consumia. Não pense que vai conseguir fazê-la esquecer a esposa. Ela era muito mais mulher do que você jamais será. Você não passa de uma oportunista barata. Ele vai se livrar de você como se fosse um pacote de lixo, assim que você tiver dado a ele tudo o que tem para oferecer, e isso não vai demorar muito tempo. Eu acho que a senhora já falou bastante. Nicole fazia um esforço supremo para manter o controle. Agora, por favor, vá embora. Vamos fazer isso hoje. Aproveite seu cafezinho, daqui por diante terá que fazer um quando quiser tomar. Nicole apertou os dentes depois que a Sra. Graham se retirou, engolindo a raiva. As coisas que a governanta dissera a haviam magoado, mas não podia deixar que ela percebesse. Se Ross estivesse ali, aquela conversa nunca teria ocorrido, portanto, o melhor a fazer era ignorar. Os Graham partiram antes do almoço. Com a casa inteira para si pela primeira vez, Nicole decidiu fazer uma vistoria na área da cozinha. A geladeira estava bem guarnecida, assim como o freezer. Nicole calculou que havia comida suficiente para alimentar uma família de 6 pessoas durante 3 ou 4 semanas. A Sra. Graham podia ser antipática, mas a sua eficiência era inquestionável, tinha que reconhecer. Mas também não restava dúvida de que ela e o marido haviam vivido como reis durante os meses em que Ross estivera fora. Até então, Nicole ignorara a parte da casa que Ross dividira com a primeira esposa, constituindo uma ala fechada por uma porta. Ela passava sem olhar, como se aquilo fosse uma parede atrás da qual nada existisse. Agora, porém, com a mudança garantida, era difícil refrear a curiosidade. A divisão da suíte era semelhante à que eles ocupavam agora.
A saleta e o quarto eram luxuosamente decorados, um pouco demais para o gosto de Nicole. Os armários estavam vazios e Nicole refletiu se a iniciativa de esvaziá-los teria sido de Ross ou da Sra. Graham. Fosse o que fosse, Arlene se fora para sempre. Agora, Nicole era a única Sra. King. Estava pensando em dar um mergulho quando Ross chegou, inesperadamente às 3 horas da tarde. Os portões estavam abertos, estranhou ele. Alguém chegou? Os Graham saíram, informou Nicole. Foram embora. Esqueci de apertar o botão para fechar. Não faça mais isso, repreendeu Ross. Assim qualquer um pode entrar. Subitamente, ele pareceu registrar o que Nicole dissera. Foram embora? Perguntou, franzindo a testa. Você não sabia que eles iriam hoje? O combinado era que ficariam mais uma semana. Não faz mal, daremos um jeito. Você chegou cedo? Algum problema? Por incrível que pareça, não. Todas as tomadas foram perfeitas. Ele jogou o suéter sobre uma cadeira. Se aqueles dois continuarem a não permitir que as suas diferenças interfiram, alcançaremos um excelente resultado. Quer nadar? Convidou Nicole, desviando o assunto. Não queria falar sobre Kay Larson ou Renata Moran. Eu estava indo para a piscina quando você chegou. Boa ideia. Eu vou tirar essa roupa e desço em seguida. Nicole mergulhou de cabeça e atravessou toda a extensão da piscina por debaixo d'água. Chegando à extremidade, apoiou os cotovelos na borda e por alguns instantes contemplou a vista maravilhosa que se descortinava à sua frente. Daquele ângulo, avistava a parede do cânion e o reflexo do sol na vidraça de uma das janelas de uma mansão, semi-escondida entre as árvores. O aroma dos pinheiros impregnava o ar. Nicole só esperava que Ross não tivesse planos para aquela noite. O que mais desejava naquele momento era uma noite tranquila, só os dois. O ruído da água atrás de si tirou-a do devaneio. Ela sabia que Ross pulara na piscina, mas não olhou, sentindo apenas um agradável arrepio na nuca, provocado pela proximidade cada vez maior. No instante seguinte, ela o abraçou e virou-a. O brilho nos olhos cinzentos nada mais era que o reflexo da própria sensualidade que começava a tomar conta do corpo de Nicole. Quando Ross puxou-a para si, ela percebeu que ele estava nu e protestou baixinho quando ele desamarrou-lhe a parte de cima do biquíni. E se alguém estiver nos observando de binóculos? Sorte deles, retrucou Ross inabalável. Fazer amor dentro d'água era uma experiência totalmente nova que Nicole adorou. Ao saírem da piscina, nenhum dos dois se preocupou em vestir alguma coisa. Deitado numa espreguiçadeira ao lado de Nicole, Ross deixou escapar um suspiro de contentamento. Ai, vale a pena não ter ajuda em casa para usufruir dessa liberdade, observou. Quando nos mudaremos? Lembrou Nicole. Para mim é indiferente, além da roupa e dos itens pessoais, são poucas coisas que eu quero levar. Escolha o dia. Sexta-feira, então. Nicole fez uma pausa antes de acrescentar. Já encontrou um comprador para casa? Nada de concreto. O tom de voz dele era descontraído. Talvez demore um pouco, não se preocupe. Nicole não estava preocupada, ao contrário, seria uma profunda felicidade. Como poderia preocupar-se se naquele momento tinha tudo o que queria? A mudança se realizou com um mínimo de transtorno. Para Nicole, era um novo começo. Sentia-se em casa, no ambiente que ela mesma criara. Adorava cozinhar para Ross e achava divertido até mesmo limpar os aposentos. Recusou a sugestão de Ross de procurar uma pessoa para ajudar, garantindo que queria continuar cuidando de tudo sozinha. Chegaram a um acordo quando ela prometeu que procuraria alguém quando julgasse conveniente. O telefonema de Velma Walker poucos dias depois foi uma surpresa para Nicole. Eu só queria confirmar se vocês viram para o Natal, explicou Velma com simplicidade. Sim, claro, afirmou Nicole. Eu devia ter escrito confirmando. Ah, não, nada de formalidades. Como eu disse, só para saber quantos lugares à mesa. Eu espero que não seja alérgica a crianças e animais. Temos uma boa coleção de ambas as espécies. Nicole riu. Não se preocupe, eu adoro os dois. Você talvez, mas eu não tenho tanta certeza quanto a Ross. Costuma ir à igreja? Não com frequência, confessou Nicole, mas eu gosto de ir no Natal. Ótimo. 9h30 então, assim sairemos daqui todos juntos. Nicole passou a tarde fazendo uma arrumação definitiva nos armários. Quando se deu conta, eram 6 horas. Na noite anterior, Ross ligara avisando que não viria jantar. Ela esperava que naquele ele viesse. Sentia-se sozinha à noite sem a companhia do marido. O toque da campainha do telefone soou como uma resposta a seus pensamentos. Vamos ficar por aqui até mais tarde, anunciou Ross bem-humorado. Chame um táxi e encontre-se comigo no Laranjeira às 9 horas.
Depois de ouvir a explicação de Ross sobre a localização do restaurante, Nicole ia desligar quando lembrou-se de um detalhe. Chamou, porém ele já pusera o telefone no gancho. Queria perguntar se seria um jantar a dois, ou se seriam parte de uma multidão e alvo das conversas. Agora, no entanto, era tarde. Fosse como fosse, não tinha muita escolha mesmo. Ross ficaria magoado se ela recusasse o convite. Escolheu um conjunto de blusa e pantalona de seda, branco com bolinhas pretas. Depois de tomar banho e vestir-se, aplicou uma maquiagem leve e escovou os cabelos, deixando-os soltos sobre os ombros, da maneira como Ross gostava. Como único acessório, colocou ao redor do pescoço o colar de uma fileira de pérolas, a única herança que sua mãe lhe deixara. Como a mãe possuía aquela joia, Nicole não tinha ideia, mas imaginava e esperava que não tivesse sido um presente do seu pai, fosse ele quem fosse. O valete que abriu a porta para Nicole, quando o táxi parou em frente ao restaurante, não só sabia quem era ela, como também tinha o dinheiro na mão, pronto para pagar o motorista. O Sr. King telefonou avisando que talvez se atrase, informou o rapaz educadamente. O Maitre vai recebê-la, madame. Nicole sorriu, apesar do desconsolo que sentiu. O Maitre se desmanchou em sorrisos quando ela se apresentou. Garantiu que o Sr. King não demoraria a chegar e perguntou se ela gostaria de tomar um coquetel. Sem muita opção, Nicole concordou e seguiu o homem até o bar. O recinto estava lotado de gente, mas Maitre arrumou para ela um lugar mais retirado, junto a uma das janelas. Poucos segundos depois, colocava um daiquiri à sua frente e Nicole começou a bebericar o drink enquanto observava as pessoas, à procura de rostos conhecidos. Havia vários, embora nenhum deles tivesse estado presente à festa de Ross. Abandonaram você, meu amor? Apesar de baixa e suave, a voz arrastada cortava como uma lâmina. Paula Reddington estava de pé junto à mesa, olhando para Nicole com mal disfarçado menosprezo no sorriso falso. Ross não aprende, não é mesmo? Continuou ela antes de erguer subitamente as sobrancelhas. É Ross que você espera com tamanha paciência? Claro. Nicole recusou-se a mostrar-se desanimada. Ele virá direto do estúdio. Ah, fazendo extra. Também ficam usando amadores? Espero que ele não deixe você aqui plantada a noite inteira, querida. Será muita maldade. Paula Reddington virou-se e afastou-se sem se despedir, de braço dado com seu acompanhante, que esperara por ela logo atrás, durante o diálogo e que a atriz não se dera ao trabalho de apresentar. Nicole pensou no nome mais ofensivo que conhecia e dirigiu-o mentalmente a Paula Reddington, sentindo-se bem melhor depois disso. A visão de Ross abrindo caminho em meio às pessoas logo em seguida trouxe um alívio enorme. Desculpe, pediu ele antes de sentar-se. Tivemos que resolver um pequeno problema. Vamos para o salão? Eu estou faminto. Idem, concordou Nicole sorrindo. Consciente dos olhares que o seguiam conforme o Maitre os conduzia, Nicole suspirou aliviada ao constatar que a mesa era para dois. Sentaram-se de frente um para o outro e ela sorriu, embevecida, ao contemplar o homem que era seu marido, tão bonito e másculo de camisa branca e blazer esporte cinza. Eu estava com medo de que viesse o bando todo, confessou quando o garçom se afastava com o pedido. Ross olhou para ela por um momento antes de responder com uma expressão que nada tinha de bem-humorada. Acha monótonas as conversas sobre filmagem? Perguntou finalmente. Um pouco confusas. Emendou Nicole, já arrependida de ter feito a observação. Na maior parte do tempo eu não tenho nenhuma ideia do que vocês estão fazendo. É o meu trabalho. Eu sei, talvez se pudesse ler um pouco sobre o assunto. Ross riu irônico. Acha que é tão simples assim? Não, claro que não. Eu não quis parecer. Nicole calou-se, mordendo o lábio. Vamos mudar de assunto. Foi você quem começou. Ross deu de ombros. Então, sobre o que quer falar? Assim, num piscar de olhos, todo o clima da noite havia se modificado. Se fora ela quem provocara o mau humor de Ross, ou se havia algum outro motivo, Nicole não sabia. Decidiu que o melhor a fazer era ignorar e agir naturalmente. Velma Walker me telefonou hoje. Ah, é? Os olhos cinzentos adquiriram uma nova expressão. Queria confirmar nossa presença no Natal. E o que mais ela queria? Só isso, respondeu Nicole surpresa. Por quê? Você é quem deve saber. Sam é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Nicole riu. Você fala como se ele fosse obsessivo. E é. Nesse negócio não há outro jeito. Você não respondeu a minha pergunta. Nem falamos sobre isso. Então, por que tocou no assunto? Foi você que tocou no assunto. Protestou Nicole indignada. Só porque era o que você estava querendo.
Nicole respirou fundo enquanto contava até 10 para não explodir. Por que acha isso? Perguntou exasperada. Por que outra razão você mencionaria o telefonema de Velma? Retrucou ele ranzinza. Se é o que quer, vá em frente, eu não estou te impedindo. Mas também não está exatamente entusiasmado. Você não acredita que eu seja capaz, não é, Ross? Você é quem tem dúvidas. Se tivesse confiança em si mesma, já teria feito esse maldito teste. Ross suspirou. Olha, desculpe, eu tive um dia de cão. A última coisa que eu precisava era de outra discussão. Nicole pousou a mão sobre a de Ross. É Renata? Arriscou. Sim, ele balançou a cabeça contrariado. Ela é boa, mas não tanto como julga ser. Da maneira como está se comportando, este será o seu primeiro e último filme. Essa manhã ela atrasou as filmagens em quase 2 horas. Acha que Kay está aparecendo mais do que ela. E está? Não mais do que a história exige. E nas externas ele aparecerá ainda mais. Nicole pensou em perguntar se Ross pretendia levá-la a São Francisco, mas teria de deixar para depois. Aquele não era o momento apropriado. Estavam tomando café quando Paula e a sua escolta reapareceram. Ah, então você veio, murmurou a atriz para Ross com um sorriso mais que provocante. Pensamos em nos juntarmos a vocês para um drink, não é, querido? Boa ideia, concordou Ross, levantando-se para chamar o garçom que fora mais rápido e já se aproximava com mais 2 cadeiras. Eu não sabia que vocês estavam aqui, declarou Ross quando estavam todos sentados. Não? Paula olhou para ele com uma exagerada expressão de surpresa. Imaginei que Nicole tivesse contado que nos encontramos no bar. Que falta de consideração a sua, querido, deixar a pobrezinha esperando. Mas acho que você já escutou a bronca. Eu não me importei de esperar. Interveio Nicole. Me distraí procurando rostos conhecidos. Ela sorriu para o jovem que acompanhava Paula, antes de acrescentar, imitando a entonação de voz da outra. Você esqueceu de nos apresentar, querida. O homem retorceu os lábios num sorriso embaraçado. Aparentava cerca de 4 ou 5 anos menos que Paula, e era bonito demais para o gosto de Nicole. Peter Jarvis, murmurou Paula com ar de pouco caso. Seus olhos estavam pousados em Ross, sensuais e eloquentes. Está com problemas, querido? Nicole, por sua vez, virou-se para Peter. Também é ator? Indagou com um sorriso. O rapaz balançou a cabeça loira. Eu sou professor de tênis. Ah, sim, retrucou Nicole surpresa. Ao pequeno incentivo, Peter Jarvis, cuja voz Nicole mal ouvira até então, começou a tagarelar sem parar, discorrendo sobre jogos de tênis, campeonatos e dezenas de detalhes aos quais ela só conseguia dedicar parte da sua atenção. Ross e Paula estavam envolvidos em outro assunto, aparentemente alheios a tudo que os rodeava. Paula jogava todo o seu charme para Ross, sem se dar ao trabalho de ser pelo menos sutil. Naquele momento, Nicole teve plena consciência de como aquela mulher era perigosa e um pressentimento súbito e desagradável que ela ainda lhe causaria problemas, e não poucos. Foi mais tarde, no carro, quando voltavam para casa, que Ross tocou novamente no assunto do filme com Sam. Eu estava falando sério, insistiu. A única pessoa que a impede de fazer o teste é você mesma. Quer dizer que você não se opõe? Não só não me oponho, como a incentivaria se tivesse certeza de que você aguentaria o tranco. Eu não estou falando da arte de representar. Estou falando da coisa toda, da estrutura. Você precisaria adotar uma abordagem diferente. E você acha que eu não sou capaz? Por que você não tenta descobrir por si mesmo? A tentação ia e vinha. Já estava enfrentando problemas suficientes com toda a adaptação, sua e de Ross, a vida de casados. Iniciar uma nova carreira dificilmente contribuiria para melhorar as coisas. Mesmo que passasse no teste, não significava que se sairia bem no papel. Eu não sei. Hesitou. Às vezes eu penso que gostaria de tentar, mas em outras eu fico com medo. Só você pode decidir. E não pode demorar muito porque as filmagens devem começar em meados de janeiro. Portanto, a atriz terá de ser escolhida até o final da primeira semana, o mais tardar. O que lhe dava 2 semanas para pensar, refletiu Nicole. Se desprezasse aquela chance, Sam dificilmente lhe ofereceria outra. De qualquer forma, ele só a queria porque ela correspondia à Catherine que ele idealizara. Não significava que depois disso fosse convidada para fazer outros filmes. Mas, em algum lugar do céu, era uma experiência que poderia vir a ser desastrosa. Capítulo 8. O dia de Natal amanheceu quente e ensolarado, o céu e o mar confundindo-se no horizonte azul e brilhante.
As canções do coral que tocavam no rádio do carro pareciam totalmente incongruentes naquele cenário, refletia Nicole, no caminho para a casa dos Walker. Sentia a falta da neve, da lareira acesa, das castanhas assadas, embora o Natal anterior tivesse sido o mais triste da sua vida. E pensar que o último Natal eu passei sozinha no quarto da pensão, com o rosto enterrado num livro e mal me atrevendo a ligar o aquecedor no mínimo, para não gastar muita energia. Ross acariciou-lhe o queixo em silêncio e ela retribuiu o sorriso. De terno bege e camisa creme, Ross estava irresistível e Nicole mais uma vez se deu conta de que era uma felizarda por estar casada com um homem assim. A gravata de seda em tons mesclados de bege e marrom foram seu presente de Natal para ele. E, embora tivesse custado caro, não se comparava ao presente que ele lhe dera. Nada menos que um relógio de ouro da Cartier, que ela agora acariciava no pulso. Nunca possuíra um objeto de tamanho valor e, mais do que as roupas, a casa, os móveis que escolhera, sentia que este realmente lhe pertencia. Era o seu tesouro, e acontecesse o que acontecesse, dele não se separaria. A casa dos Walker era uma das velhas relíquias construídas no início da década de 20. Não exatamente um modelo de arquitetura, mas impressionante simplesmente por esse fato. Havia de fato um grande número de pessoas e animais e o barulho chegava a atordoar. Ross foi recebido com entusiasmo por um grupo de cães de diversos tamanhos. Com bom humor e firmeza, ele os dispensou, antes de apertar a mão que Sam Walker lhe estendia. Está na hora de você levar essa turma para umas aulas de obediência, brincou. Diga isso a Velma, retrucou Sam bem-humorado. Já estamos de saída, por isso nem os convido a sentar. Acho que não há necessidade de levar seu carro, podemos ir todos juntos. Só se for num micro-ônibus, pensou Nicole, contando as cabeças conforme a família se reunia à entrada da casa. Além de Velma e Sam, havia um casal de filhos e seus respectivos cônjuges, mais 3 crianças. O mais velho com cerca de 7 anos e o menor com não mais que 3. Entretanto, o Rolls Royce e a Mercedes estacionadas no pátio, junto aos degraus de pedra, foram suficientes para acomodar todo mundo com conforto. Nicole sentou-se entre Ross e Caroline, a bela filha dos Walker. Seu marido Michael e Sam ocuparam os assentos da frente. O culto durou mais de meia hora e, apesar do pinheiro lindamente decorado e do presépio em tamanho quase natural, Nicole não conseguia sentir o espírito da ocasião. De volta à casa, um soberbo almoço foi servido ao ar livre por uma equipe de criadas sorridentes, enquanto os 2 meninos mais velhos se divertiam a valer, pedalando suas bicicletas novas em volta da piscina. Já sem paletó e gravata, os colarinhos desabotoados, os 4 homens estavam profundamente envolvidos numa discussão sobre golfe. O olhar de Nicole encontrou o de Caroline, que fez uma careta bem humorada. Típico, não é? Comentou a filha dos Walker. Dia de Natal e tudo que eles fazem é falar sobre esportes ou política. Pior seria se falassem sobre trabalho, lembrou Nicole. Você não se interessa muito pelos assuntos de cinema, não é? Caroline deu de ombros. Se quer saber, é melhor assim. Ross já seguiu essa trilha antes. Subitamente, a jovem pareceu dar-se conta da implicação das suas palavras. Veja bem, eu não estou sugerindo que você se transformaria em outra Arlene se aceitasse a proposta do meu pai. Apressou-se a dizer. Você é completamente diferente. Eu sei. Você a conhecia? Perguntou Nicole num impulso. Quem não conhecia? Volveu a outra com uma leve sombra de revolta. Ela não era ninguém quando o Ross a conheceu. Foi ele quem a transformou numa estrela. Arlene tinha certa presença em frente às câmeras, não se pode negar. Se não tivesse, não teria passado no teste inicial, mas foi Ross quem a ensinou a desenvolvê-la. E provavelmente vai fazer o mesmo comigo se aceitar a proposta de Sam, pensou Nicole, com a sensação de estar sendo uma repetição na vida de Ross. Até que ponto ele realmente a enxergava como uma pessoa totalmente diferente de Arlene? A tarde transcorreu com tranquilidade, enquanto as crianças se entretinham com os brinquedos que haviam acabado de ganhar, e os homens se enfronhavam cada vez mais nos assuntos masculinos. As mulheres mergulharam de cabeça numa animada troca de ideias sobre espiritualismo e vida extraterrestre. À noite foi servido um lanche completo, ainda pelo mesmo incansável grupo de criadas. Logo em seguida, as crianças foram para a cama, e Ross, Michael e Barry Walker se juntaram novamente a um canto da sala, enquanto Sam veio ocupar o lugar vazio ao lado de Nicole no sofá. Por um breve momento, os olhares de Ross e Nicole se encontraram e o sorriso que ele lhe dirigiu provocou-lhe uma leve contração no estômago. Mais tarde, parecia dizer,
Aquela parte da vida de ambos era tudo que uma mulher poderia desejar. Enquanto durasse, veio o pensamento subconsciente que ela imediatamente afastou para o fundo da mente. Depois de murmurar alguma coisa para a esposa, Sam virou-se para Nicole e estendeu um braço sobre o encosto do sofá, atrás dela. Existe uma possibilidade de você mudar de ideia com relação ao teste? Investiu ele. Nicole sorriu antes de responder com outra pergunta. O que me intriga é por que você está sendo tão insistente, Sam? Antes de mais nada, porque eu não aceito recusas, admitiu o homenzinho, principalmente quando eu estou oferecendo a alguém a chance de ser alguém. Eu sou alguém, afirmou Nicole. Não em Hollywood. Aqui você sempre será a esposa de Ross King, a menos que se destaque em alguma coisa por si mesma. E se eu não corresponder às expectativas, Sam? Eu tenho 3 atrizes à espera de uma resposta. Serei obrigada a escolher uma delas, mas nenhuma se compara a você em termos físicos, sotaque e aura, se é que me entende. Eu não sei, Sam. Confessou Nicole desamparada. Eu simplesmente não sei. Começaremos a filmar no dia 16 de janeiro. Você tem pouco tempo para decidir, mas eu lhe peço que pense seriamente no assunto. Eu vou lhe mandar uma cópia do roteiro, talvez ajude você a tomar uma decisão. Não custava dar uma olhada, disse Nicole para si mesma. No carro, a caminho de casa, ela foi tão calada que até Ross estranhou. Só estou um pouco cansada. Desculpou-se. Agradavelmente, eu quero dizer. Foi muito bom, concordou ele. Eu estava precisando de um dia assim, relaxante. Quando vai para São Francisco? Logo depois do Ano Novo, serão 4 semanas de amargar. Eu posso ir com você? Antes que Ross falasse, Nicole já sabia qual seria a resposta. A hesitação fora mais que evidente. O trabalho de Esther nem louco não é um piquenique. Ficaremos ocupados os dias inteiros, inclusive nos finais de semana. Será melhor para você ficar aqui. Sozinha? Um nó começava a apertar a garganta de Nicole. Você ficaria sozinha lá a maior parte do tempo. Eu não terei tempo para nada. Aqui, pelo menos, você tem Velma, Caroline. Eu tenho certeza que elas terão maior prazer em estar com você. Eu estou pensando em fazer o teste. Acho que você deve, concordou Ross sem expressão na voz. Eu posso marcar para essa semana se você quiser. Não se importa que eu faça? Eu não tenho que me importar ou não, retrucou ele com uma ponta de impaciência. Quantas vezes eu preciso repetir? Essa é uma chance única para uma atriz. Não tem medo que eu me transforme numa segunda Arlene? Esse perigo não existe com você. Também já lhe disse isso. Ross desviou para o acostamento e parou, num ponto da estrada onde a vista do Pacífico, com suas ondas prateadas, era de tirar o fôlego. Desligou o motor e por alguns instantes permaneceu em silêncio, o perfil anguloso delineado contra o horizonte. Nicole sentia-se rodeada por uma atmosfera de sonho, como se todas aquelas coisas não estivessem acontecendo de verdade. É hora de você parar de vacilar, declarou Ross finalmente. Se não consegue tomar uma decisão, eu decidirei por você. Você vai fazer o teste, Nicole, nem que seja para desencargo de consciência. E se eu for aprovada, tanto melhor, terá com que se ocupar enquanto eu estiver fora. Mas ainda estarei ocupada depois que você voltasse, lembrou ela. Não mais do que eu. Ross sorriu. Eu não paro, Nicole, tenho várias ofertas em vista. E então? Ela suspirou. Está bem, eu vou. Ótimo. Ross assentiu, mas não fez menção de dar partida no carro, olhando para Nicole com uma expressão que fez com que o pulso dela disparasse. Foi mais com agressividade que ternura que ele puxou-a para si e beijou-lhe a boca antes de soltá-la abruptamente. Já passei da idade de fazer amor dentro de um carro. Resmungou subitamente seco. Vamos para casa. A atitude e as palavras de Ross magoaram e Nicole teve a sensação de que essa fora a intenção. Por quê? Não tinha certeza. Mas também do que tinha certeza naquele momento da sua vida. Passar pelos portões de um estúdio de cinema de Hollywood num carro dirigido por um chofer era uma experiência com a qual Nicole nunca sonhara. A alameda de entrada cortava um extenso gramado onde se alternavam canteiros de flores e graciosos bangalôs pintados de branco, alguns deles parcialmente encobertos pelas árvores do jardim. Ao fundo, erguiam-se 2 construções maiores, uma de cada lado de uma arruela de paralelepípedos. O carro parou em frente a um dos bangalôs e o motorista saltou para abrir a porta para Nicole. É só entrar, avisou o homem. A secretária do Sr. Walker está à sua espera. Na sala de recepção, suntuosamente mobiliada, Nicole foi recebida por uma jovem alta e loira, com um jeito de top model. Olá, eu sou Margot McReed.
Apresentou-se à secretária. O senhor Walker vai encontrá-la no estúdio 8. Eu vou levá-la para fazer a maquiagem. Importa-se de andar até lá? Fica do outro lado, atrás dos estúdios de som. Ah, não, eu adoraria, afirmou Nicole. Eu nunca estive num estúdio antes. Nesse caso, deve visitar a Universal. Eles têm muito mais cenários externos que nós. Margot lançou um olhar curioso para Nicole. Você é o principal assunto das conversas por aqui. É a primeira vez que alguém tem que ser coagido a fazer um teste. Eu posso te perguntar o porquê? Insegurança, confessou Nicole. Você trabalha há muito tempo com o Sr. Walker? 5 anos. Ele é um homem fácil de lidar, garantiu a secretária, adivinhando a preocupação de Nicole. O que é uma raridade, um homem da posição dele. Por falar nisso, eu gostei da sua roupa. Geralmente os que vêm aqui pela primeira vez vêm vestidos feitos doidos. Obrigada, murmurou Nicole, sentindo-se cada vez mais relaxada. Você sabe dizer as coisas certas para acalmar uma pessoa. Faz parte do ofício. Margot sorriu. Vamos? Os estúdios de cinema, Nicole descobriu, eram como uma cidade em miniatura. Possuía até mesmo corpo de bombeiros. Havia um lago, uma praça, ruas inacabadas, construções que pareciam sólidas como rochedos e sustentadas por andaimes atrás. Uma filmagem estava sendo realizada naquele momento, em frente a uma dessas, projetada para parecer um grande banco de cidade. Policiais uniformizados agachavam-se atrás dos carros, apontando suas armas, enquanto 2 homens mascarados emergiam de dentro do banco. A cena em si parecia bastante real, para quem não pudesse ver o aparato à sua volta. Caminhonetes, câmeras, fios, uma confusão total. O departamento de maquiagem era uma construção térrea com várias salas. Margot acompanhou Nicole até uma delas e, em seguida, partiu, desejando-lhe boa sorte. Durante 1 hora, Nicole ficou sentada em frente ao espelho, observando sua transformação. Além da maquiagem, seu cabelo foi penteado e preso ao estilo da época. Depois disso, foi levada até outra sala, onde trocou sua roupa por uma saia longa e uma blusa, ambas quentes demais para o clima daquele dia. Quando chegou ao estúdio 8, Nicole transpirava por todos os poros. Só de pensar no que estava prestes a acontecer, sentia vontade de dar meia volta e sair correndo. A lealdade para com Sam era o único fator que a impedia de fazer isso. E só para com Sam, porque Ross estava tão distante nos últimos dias. Nicole quase lhe perguntara se mudara de ideia a respeito do teste, mas ele mesmo lhe dissera que parasse de vacilar. Ele lhe desejara boa sorte naquela manhã, o que já era alguma coisa. Havia a possibilidade de se encontrarem no refeitório do estúdio na hora do almoço, se tanto um quanto o outro conseguissem se despachar a tempo. Se já saberiam o resultado do teste nessa ocasião era incerto, a menos que o desempenho de Nicole se mostrasse tão desastroso que não fosse necessário esperar por uma resposta formal. Nicole calculou que houvesse cerca de 30 pessoas no vasto interior do estúdio de som. Apenas um dos cantos estava iluminado, revelando um cenário que parecia ser a sala principal de uma antiga casa de madeira. Sam conversava com um homem que Nicole reconheceu, da festa em sua casa. Interrompeu imediatamente o que dizia ao avistá-la e aproximou-se, segurando-lhe um braço e indicando-lhe outro homem. Lembra de Gary Foster? Ele será o diretor do nosso filme. Carl era um homem baixo, miúdo e elétrico. Apertou a mão de Nicole com uma força esmagadora e um sorriso simpático no rosto. Estudou o texto que marquei para você? Perguntou Sam. Sim, eu gostei muito do roteiro. A autora ficará feliz quando souber. Brincou o diretor bem-humorado. Vamos lá, por favor. Fique parado na porta enquanto eles iluminam você. Ali, de pé, dentro do círculo quente e brilhante, Nicole sentiu-se súbita e estranhamente à vontade. Não era o palco de um teatro, claro, mas também não era muito diferente. Havia até uma plateia, por mais crítica que fosse, para criar a atmosfera. Nicole repassou mentalmente o texto que decorara. Catherine estava vendo seu novo lar pela primeira vez, só então se conscientizando do que renunciara. O fato de ter que falar apenas algumas frases não tornava o momento menos crucial. Se conseguisse esquecer a câmera, o calor, os olhares observadores e transformasse por alguns momentos naquela jovem mulher que ali se via inteiramente fora do seu ambiente e a milhares de quilômetros da sua casa, da sua família. Ok, gritou uma voz. Pode ir, Carl. Nicole, o tempo é seu, autorizou o diretor da penumbra à frente do cenário. Nicole permaneceu onde estava, por um momento deixando que seu rosto revelasse a sequência de emoções que atormentavam Catherine, conforme movia lentamente a cabeça para examinar o aposento. A longa viagem marítima, as privações a que não estava habituada, cada fator tivera sua dose de influência no estado de estresse em que se encontrava.
Acreditada estar preparada para o que desse e viesse, pronta para aceitar o que se apresentasse, desde que Tyler estivesse ao seu lado. Mas isso, o lugar onde passaria o resto da sua vida, era demais. Queria desesperadamente estar de volta à sua casa, entre as pessoas e as coisas familiares e queridas. Naquele instante fugidio, ela chegou a odiar o homem por quem se apaixonara, culpando-o por obrigá-la a passar por tudo aquilo. O momento se foi e Catherine mergulhou novamente em sua determinação, buscando a segurança que só o profundo amor que sentia podia lhe trazer. De queixo erguido, deu um passo à frente e falou sua parte, com apenas uma sugestão, quase imperceptível porém existente, de incerteza na voz, assegurando a Tyler que estava tudo bem. Foi o silêncio que trouxe Nicole de volta à realidade. Com as faces curadas, procurou distinguir os rostos que a espreitavam por detrás dos refletores. Teria se saído tão mal assim? Sam foi o primeiro a falar. Pela minha experiência, começou ele, fazendo uma pausa de efeito antes de continuar. Acho que posso dizer que conheço a vencedora quando vejo uma. O que me diz, Carl? Prefiro dar minha opinião depois de ver o vídeo, mas posso adiantar que não foi nada mal, Sra. King. Nada mal? Repetiu Sam indignado. Foi brilhante. Eu nem preciso ver o vídeo. Vamos assinar o contrato já. Nicole parecia hipnotizada, mal podia acreditar. Ela conseguira. Nem mesmo lhe haviam pedido que repetisse a cena. Eu vou trabalhar em filmes, pensava extasiada. Em um, pelo menos. Um dos técnicos fez um sinal para Nicole, levantando o polegar. Ela levou as mãos à boca e começou a rir enquanto a tensão se desvanecia. Mandarei alguém levá-la ao estúdio fotográfico assim que trocar de roupa. Depois volte ao escritório, estarei com a papelada pronta. Quem sabe, até com um pouco de sorte conseguimos encontrar um tempinho para almoçar. Entretanto, Sam não fazia parte da comitiva que escoltou Nicole para o refeitório, às 2:30 da tarde. Havia poucas mesas ocupadas e nenhum sinal de Ross. Margot McRae comentou com Nicole que àquela hora com certeza ele já teria voltado ao trabalho. Por que não faz uma surpresa e aparece por lá? Sugeriu a secretária de Sam enquanto tomavam café. Ele fica no estúdio 12, eu posso pedir que a levem de carro. Eu gostaria muito, concordou Nicole depois de uma breve hesitação. Afinal, se ia fazer parte daquele mundo, por que não começar a ver como as coisas funcionavam? Margot fez sinal para um dos jipes que circulavam e falou com o motorista, antes de virar-se para Nicole. Se a luz vermelha estiver acesa é porque estão filmando, avisou. Nesse caso, espere até que se apague para abrir a porta se não quiser se arriscar a levar uma cadeirada na testa. Pode deixar, eu vou fazer tudo direitinho. Margot sorriu carinhosa. Estou contente por você ter conseguido, Nicole. Esse filme é muito importante para o Sr. Walker. E será para mim também, admitiu Nicole, retribuindo o sorriso. A luz vermelha estava acesa no estúdio 12. Nicole dispensou o motorista e encostou-se na parede para esperar, ainda tentando convencer-se de que não estava sonhando. Quase perdera o fôlego quando, ao assinar o contrato, Sam lhe revelara quanto ela ganharia para estrelar o filme. E isso porque era o seu primeiro trabalho e estava numa faixa de cachê não muito alta. A luz apagou-se acima da sua cabeça e ela apressou-se a abrir a porta e entrar. O cenário estava montado no fundo do estúdio. O brilho dos refletores era tão potente que lhe ofuscava os olhos, conforme atravessava o galpão. Havia fios e cabos espalhados pelo chão, e ela caminhou cautelosamente, até aproximar-se de um grupo de pessoas reunidas perto do cenário. No quarto, fortemente iluminado, Nicole avistou Ross sentado na beirada da cama, falando com Kay e atrás deles Renata, recostada nos travesseiros, com os seios expostos e uma expressão de enfado no rosto. Apesar do lençol que lhe cobria o corpo até a cintura, não era difícil perceber que estava completamente nua. Foi então que Nicole se deu conta de que Keir também estava nu em pelo. E o mais estranho era que ninguém parecia incomodar-se com isso. A expressão de todos que se encontravam por ali revelara o mesmo enfado de Renata. Keir meneava a cabeça, concordando com o que Ross dizia. Ao terminar as instruções, Ross levantou-se sem olhar para trás e saiu do foco dos refletores para sentar-se na cadeira de lona ao lado da câmera, perto de onde Nicole se encontrava. Como que atraído por seu olhar, ele virou-se e fitou-a com uma expressão não exatamente encorajadora. Está aí há muito tempo? Não. Nicole tinha consciência das cabeças que se viraram em sua direção. Esperei a luz apagar para entrar. Ah, bom. Murmurou ele sério. Pete, traga uma cadeira para minha esposa, por favor. Nesse momento, Kay acenou para Nicole da cama, enquanto Renata continuava imperturbável. Nicole sentou-se ao lado de Ross, desejando não ter vindo. Não era preciso ser muito perspicaz para perceber que não era bem-vinda.
Ross parecia preocupado e distante, e a não ser pelo aceno de Keir, ninguém lhe dirigia um sorriso ou gesto amigável. Durante uma hora, que Nicole rezava para que nunca mais se repetisse, ficaram ali, assistindo ao ato de amor de Keir e Renata, cujo desempenho, pelo menos naquela parte, era brilhante. Se era aquilo que esperavam dela no futuro, podiam desistir. Jamais concordariam em fazer uma cena daquele tipo, muito menos com uma plateia. A ordem de corte e fim da cena foi um alívio. Ross deu o dia por encerrado, e se era devido à presença de Nicole ou porque já estava farto, ela não sabia dizer. Mal parando para vestir o hobby que lhe fora oferecido, Renata desapareceu detrás do cenário. Keir veio até onde Nicole estava sentada à espera de Ross, que discutia alguns detalhes com um pequeno grupo de técnicos. Ele, pelo menos, vestir o hobby. Parece que já está se tornando um hábito encontrar-nos toda vez que eu estou sem roupa. O rapaz sorriu desinibido. Ouvi dizer que você fez um teste esta manhã. Como foi? Eu consegui o papel. Os olhos azuis de Keir se arregalaram. Não brinca, é mesmo? Mas isso é fantástico! Pessoal, ele ergueu o tom de voz. Temos aqui a mais recente aquisição da Magnum, uma nova estrela que, sem dúvida nenhuma, será maior sucesso. Nicole recebeu vários cumprimentos. Porém, Ross continuava de costas, sem mesmo dignar-se a virar o rosto. Se não ouvira ou fingia não ter ouvido, era impossível saber. Keir despediu-se de Nicole com um beijo no rosto e foi se vestir. Os refletores foram desligados e, quando Ross finalmente concluiu sua conferência, Nicole já estava prestes a deixá-lo e ir embora sozinha. Desculpe a demora, murmurou ele sério, enquanto saíam do recinto fechado para o ar livre. Geralmente conversamos no refeitório com uma cervejinha. Não deixe de ir por minha causa, apressou-se ela a dizer com a mesma expressão taciturna. Pedirei a Sam que mande alguém me levar para casa. Não, eu já disse tudo o que eu tinha para dizer. Depois de uma pausa, o tom de voz de Ross sofreu uma ligeira alteração. Eu soube que você foi aprovada com louvor. Parabéns, isso é muito bom. Você não parecia tão interessado agora há pouco. Desculpe, mas aquela foi a 16ª tomada de cena. Eu não aguentava mais, nem eles. Eu não sabia que era esse tipo de filme que você dirigia. Que tipo? Pornografia. Ross segurou o braço de Nicole e virou-a, forçando-a a encará-lo. Chega, Nicole! Explodiu. Pare com essa criancice. Por que não leu o roteiro antes de me criticar? Eu não preciso ler o roteiro para ver que o que acabou de acontecer é uma exploração. Agora eu compreendo o que aconteceu com Arlene. Nicole mordeu a língua tarde demais, porém. O rosto de Ross parecia subitamente congelado, os olhos cinzentos tão frios que ela chegou a sentir um arrepio na espinha. Colocou uma das mãos no braço dele, desesperada para consertar o que não tinha conserto. Ross, desculpe, eu não queria dizer isso. Por que não, se é o que você sente? Retrucou ele, a dor e o cansaço estampados no olhar. Qualquer dia você vai compreender que pedir desculpas não anula o evento. Eu sei, insistiu ela quase em prantos. Eu falei sem pensar. Eu acho que eu fiquei com ciúmes. De quem? Quis saber ele desconfiado. De tudo, do seu trabalho. Às vezes eu me sinto posta de lado. Esse problema não existirá daqui por diante, uma vez que terá seu próprio trabalho. Ele beijou-lhe a ponta do nariz num gesto impessoal, desprovido de carinho. Amanhã será a última noite do ano. Tomaremos nossas resoluções então. Por enquanto eu acho que é hora de irmos para casa. Ross não a perdoara, pensou Nicole, sentindo-se meio entorpecida, mas também ela não perdoara completamente. Só esperava que o ano vindouro fechasse aquela fenda que teimava em separá-los. Capítulo 9. Para alívio de Nicole, passaram uma noite de ano novo tranquila, os dois sozinhos. Apesar da temperatura elevada, Ross acendeu a lareira e depositou sobre as pernas de Nicole uma cesta de castanhas. Só não conseguia neve, brincou, observando a expressão dela ao contemplar as castanhas. Mas é que eu sou apenas diretor, não técnico de efeitos especiais. O clima entre ambos havia melhorado naquele último dia do ano, e o beijo que Nicole deu em Ross foi sincero e apaixonado. Que tal assar isso aí enquanto eu preparo os drinks? Faltam 3 horas para meia-noite. Era difícil, pensou Nicole, ajoelhando-se em frente às chamas e começando a espalhar as castanhas sobre a pedra. Tinha um casamento e uma carreira para torear e não tinha certeza absoluta de ser capaz. Ross aproximou-se com os drinks e ajoelhou-se atrás dela. E se antecipássemos a passagem do ano? Sugeriu, a voz grave e sensual. Não sei se consigo esperar 3 horas. Sem vacilar, Nicole atirou-se nos braços de Ross e recebeu os lábios dele com avidez e paixão,
com um desejo capaz de tornar aquela ocasião inesquecível para ambos. Ele despiu-a lentamente, parando para beijar cada parte do seu corpo, enlouquecendo-a com as carícias até arrancar-lhe um gemido de prazer. O reflexo das chamas tremeluzia de maneira sensual no corpo de Ross quando ele pôs-se de pé para despir-se e ao contemplá-lo, Nicole lembrou-se daquela primeira noite em que haviam se amado. Entre todas as dúvidas que a atormentavam, de uma coisa ela tinha certeza. O amor que sentia por Ross era verdadeiro. Amava-o com tanta intensidade que tinha medo de estar sonhando. Abraçou-o quando ele se debruçou sobre ela, apertando-o com força, sentindo as mãos fortes se enterrarem em seu cabelo, os lábios famintos cobrirem-na de beijos até que a língua de Ross alcançou sua boca e iniciou uma exploração longa e sensual, a qual Nicole correspondeu com a mesma paixão. Era maravilhoso sentir o corpo de Ross dentro do seu, como se fosse parte de si mesma, possuindo-a com movimentos lentos a princípio e depois mais rápidos, até levá-la à realização total, a experiência mais completa e esplendorosa da sua vida. A companhia cinematográfica partiu com destino a São Francisco no segundo dia de janeiro. Nicole acompanhou Ross ao aeroporto para depois trazer o carro de volta. Sabe voltar sozinha? Até amanhã eu chego, não se preocupe. Ela riu. Assim espero. Ross fitou-a por um longo momento. Telefonarei sempre que puder. Cuide-se, Nicole. O beijo de despedida foi doloroso. Havia tanta coisa que ela gostaria de dizer, mas o pensamento de Ross já estava longe, concentrado no trabalho que tanto amava. Um longo mês se passaria antes que Nicole tornasse a vê-lo. O caminho de volta era fácil, em teoria, uma vez que ela chegasse a Lincoln e seguisse na direção certa. Entretanto, dirigir o Mercedes último tipo era brincadeira em comparação com enfrentar o tráfego de Los Angeles. Como temia que acontecesse, Nicole acabou se vendo na faixa da direita enquanto devia estar na da esquerda. Para fazer o retorno e seguir pela Pacific Highway, dessa forma, foi obrigada a entrar à direita para Santa Mônica. Usando seu senso de direção, calculou que se virasse à esquerda no primeiro retorno, chegaria a Sunset Boulevard, onde sabia se orientar melhor. Pela segunda vez, no entanto, ela se enganou, enveredando por uma avenida dupla, pela qual não se lembrava de ter passado antes. Segurava com força o volante à procura de alguma placa indicativa de uma rua ou bairro que conhecesse. Quando o sinal à sua frente mudou para vermelho, ela foi obrigada a parar. Pelo espelho retrovisor, já tomara consciência de um carro esporte conversível que vinha logo atrás, mas não prestara atenção no seu ocupante, nem mesmo quando este lhe buzinara. Entretanto, quando o automóvel amarelo passou alinhado com o seu, Nicole surpreendeu-se a reconhecer o motorista, com o cabelo loiro esvoaçante e um sorriso quase demoníaco no rosto. Keir gesticulou para que ela baixasse o vidro da janela. "Estou indo almoçar!" gritou o ator. "Não quer ir comigo?" O sinal abriu antes que ela tivesse tempo de responder. Keir arrancou na frente e mudou de faixa para ficar na frente de Nicole, fazendo sinais para que o seguisse. Na situação em que se encontrava, não lhe restava muita escolha. Pelo menos Keir poderia explicar-lhe o trajeto certo para voltar. 3 quarteirões adiante, ele deu seta para a direita e entrou no estacionamento de um restaurante de frutos do mar. Encontraram 2 vagas, uma ao lado da outra, e Keir já estava de pé ao lado do carro de Nicole quando ela desligou o motor. "Você dirige muito bem", elogiou ele, curvando-se para observá-la de perto. Nicole riu. "Acredito. Para conseguir seguir você?" "A comida aqui é ótima", garantiu ele enquanto Nicole fechava o carro. "Mas se não gostar de peixe, eles fazem um bife delicioso." "Adoro peixe", confessou ela antes de franzir a testa ao dar-se conta de que Keir não devia estar ali. "Não foi para São Francisco?" "Não precisarão de mim durante uns 2 dias", explicou ele. "Aliás, eu havia pensado em chegar até Malibu essa tarde para uma visita." "Em minha casa? Onde mais?" "Porque Ross não está", arriscou ela. "Bem, tem algo a ver." Keir abriu a porta do restaurante para Nicole. "Eu acho que você deveria ficar sabendo de algumas coisas sobre esse seu marido." Nicole virou o rosto abruptamente para Keir. "Eu sei tudo sobre ele." "Talvez, mas só há uma maneira de descobrir." Foi Nicole quem trouxe o assunto depois que o garçom se afastou com o pedido. "E então, o que acha que eu não sei sobre Ross?" Keir pareceu refletir por um momento antes de falar. "Sabe como morreu a primeira esposa dele, né?" "Claro, ele me contou tudo antes do casamento. E se vai me dizer que algumas pessoas ainda acreditam que ele foi culpado, pode dizer a elas que eu mandei ir plantar batatas." "Não, eu não acredito que alguém ainda pense que Ross foi o culpado, não é isso." Keir fez uma pausa. "Sabia que ele e Paula Reddington estavam tendo um caso quando Arlene morreu?"
O estômago de Nicole se contraiu ligeiramente. Entretanto, preferiu ignorar. Eram coisas que pertenciam ao passado. As infidelidades de Ross quando casado com Arlene não eram da sua conta. Afinal, Arlene também não fora nenhuma santa. E sabe que continuam se encontrando? QI iria lançando suas farpas, uma atrás da outra. Dessa vez, Nicole sentiu o sangue gelar dentro das veias e subitamente o ar parecia ter dificuldade em chegar a seus pulmões. Isso é mentira. A expressão dos olhos de QI era de solidariedade à dor de Nicole. Por que Ross não levou você com ele? Insinuou baixinho. Porque estaria muito ocupado e não teria tempo livre. Você mesmo deve saber disso melhor do que ninguém. E se eu lhe disser que Paula Reddington saiu da cidade ontem? Para onde ela foi? Perguntou Nicole quase em desespero. Ah, aí é que está. Muita coincidência, não acha? Por que você está fazendo isso comigo? Explodiu Nicole. Por que está me contando essas coisas? Porque você não merece que Ross faça isso com você, Nicole. Você é uma garota diferente. Eu não posso ficar quieto simplesmente assistindo a tudo sem tomar uma atitude. Nicole olhou desinteressada para o prato que o garçom acabara de colocar à sua frente e empurrou. Desculpe, mas perdi o apetite. Se não se importa, eu vou embora para minha casa. Nicole, insistiu que ir. Eu fiz isso pensando no seu bem. Tenho certeza disso. Ela virou as costas e saiu. Sem saber como, depois de percorrer alguns quilômetros de ruas movimentadas, Nicole via-se na direção certa para pegar a Avenida Beira-Mar. No fundo, não era para onde ela queria ir, depois de tudo que acabara de saber. Mas naquele momento não tinha muita opção. Ela acreditava em QI. Ross gostava dela, mas não a amava. Nunca a amara. Aquela cidade, aquele estilo de vida, nada ali conduzia as pessoas a um relacionamento duradouro. A questão agora era o que fazer? Seu único consolo era a carreira que se iniciara e que lhe proporcionaria pelo menos independência financeira. Mas nada compensaria a perda de Ross, se é que algum dia ela o tivera. O telefonema, naquela noite, em nada contribuiu para alegrar Nicole. Sabia que ele estava simplesmente cumprindo seu papel, afastando suspeitas. Nicole falou com ele de uma maneira fria e impessoal, respondendo com monossilábios, percebendo a vacilação de Ross do outro lado da linha. Você está bem? Perguntou ele finalmente. Está tão calada? Eu estou bem, sim. Como vão as coisas aí? Tudo pronto para começar. Enquanto Ross falava, Nicole ouviu ao fundo um burburinho de vozes. Subitamente, uma voz soou com maior nitidez, uma voz feminina. Preciso desligar, anunciou ele. Telefono qualquer dia. E se eu quiser telefonar para você? Lembrou Nicole, notando imediatamente a hesitação. É meio complicado, eu nunca paro no mesmo lugar, teremos de filmar à noite também. Sei. Então, boa noite, Ross. Despediu-se seca. Ficou com o receptor colado ao ouvido durante alguns segundos, escutando o zumbido do outro lado, depois que Ross desligou. O que acontecera não provava nada, dizia para si mesma. Havia mulheres no elenco e na equipe. Não precisava ser necessariamente Paula Reddington que o chamara. Os dias que se seguiram foram repletos de atividade. Nicole foi requisitada para fotos e entrevistas e o tempo parecia ser insuficiente para atender a todos os compromissos. Ross telefonou 3 dias depois e falou com tanto carinho que tudo até pareceu normal. Nicole decidiu ligar para a casa de Paula para eliminar de uma vez por todas a dúvida que atormentava seu coração. O número estava na agenda de Ross, o que não era de estranhar, uma vez que a atriz fazia parte do círculo de relações dele. No entanto, quando a empregada que atendeu o telefone informou que a Sra. Reddington não se encontrava na cidade e que não voltaria antes do final do mês, foi como se o céu despencasse sobre a cabeça de Nicole. Ali estava a evidência clara demais para ser ignorada. No dia seguinte, Nicole encontrou um apartamento mobiliado para alugar em Brentwood. Assinou o contrato e mudou-se 2 dias depois, levando apenas seus pertences pessoais. Comunicou à direção do estúdio a mudança de endereço e mergulhou de cabeça nos preparativos para as filmagens, experimentando roupas, fazendo testes de maquiagem, familiarizando-se com a terminologia do cinema, lendo o roteiro. O elenco era formado por artistas experientes. O ator principal, com quem Nicole contracenaria, era Dean Westwood, um veterano que, por si só, atraía o público às bilheterias. Nicole o conhecera pessoalmente uma semana antes e simpatizara imediatamente com o ator. Em poucos dias, uma amizade sincera nasceu entre ambos e Nicole aprendeu a admirar e a confiar no colega, 13 anos mais velho do que ela. Já foi casado, Dan? Perguntou certa tarde,
enquanto almoçavam no refeitório do estúdio. 2 vezes, confessou ele. 2 desastres. As mulheres são uma praga. Obrigado pela parte que me cabe. Desculpe, Nick, mas eu falo por experiência. Tenta eu de ombros. Ou sou eu que não fui feito pro casamento. Só sei de uma coisa. Nessa eu não caio mais. Solteiro, livre para ir e vir, sem ter que dar satisfações. Essa é a minha noção de vida ideal. Ele consultou o relógio. É melhor voltarmos. Carl já estava bastante nervoso essa manhã. Se o deixarmos esperando... A culpa foi minha. Eu não conseguia fazer nada direito. Dan balançou a cabeça. Ele está de pavio curto desde que começaram as filmagens. Reparou na cor dele ultimamente? Eu não sei não, mas pra mim aquilo é fígado. Se Carl ficar doente, o que acontece com o filme? Indagou Nicole com uma ponta de apreensão, já que está tudo combinado para irmos ao Texas daqui a 2 semanas. Bom, teriam que substituí-lo. Dan sorriu encorajador, mas não se preocupe, eu sempre fui um pessimista. Observando o diretor nos intervalos da filmagem, durante a tarde, Nicole não pôde deixar de concordar com Dan. Carl não estava bem. Que transtorno seria se ele tivesse que deixar a direção do filme? Trabalhar com Carl podia não ser um mar de rosas, mas Nicole já se acostumara. Preferia continuar com ele até o fim. Com hora marcada para a maquiagem às 6 da manhã, todos os dias ficar acordada até a madrugada era coisa do passado. Às 9 horas, Nicole já se encontrava na cama e fazia apenas uma revisão das cenas no dia seguinte, antes de apagar as luzes para dormir. Já estava de camisola, preparando um lanche na cozinha quando o interfone tocou. Quem seria aquela hora? As únicas pessoas que sabiam onde ela morava eram Margot, Sam e Velma. Teria acontecido alguma coisa? Carl? Nicole correu para atender, mas a voz que soou em seu ouvido era a última que esperava ouvir. Ross? Murmurou num fio de voz. Quem mais? Ele fez uma pausa, mas como Nicole permaneceu emudecida, decidiu convidar-se. Posso subir? Claro, Ross. Nicole recolocou o interfone no gancho com as mãos trêmulas. Como Ross a descobrir ali? Sam ou Velma, claro, só podia ser. Correu para o quarto e vestiu o penhoar de cetim azul, amarrando-o na cintura, antes de desacorrentar o ferrolho da porta. Fazia menos de 1 mês que ela não via Ross, mas parecia mais de 1 ano. Ao contemplar aquele rosto querido, sua vontade era atirar-se nos braços dele, dizer que o perdoava, que nada nem ninguém poderia separá-los, mas não fez nada disso. Simplesmente recuou, abrindo a porta para que ele entrasse. Ele estava lindo, de calça jeans e suéter de cachemir. Os olhos cinzentos, no entanto, pareciam querer fuzilá-la. Sam tem razão. Começou ele sem preâmbulos. Você é uma excelente atriz. Só não entendo por que perdeu tanto tempo com aquela conversa fiada de será que vou, será que não vou? Nicole olhava para ele aturdida. Do que estão falando? Os lábios de Ross se retorceram num sorriso irônico, quase debochando. Não acha que é um pouco tarde para brincar inocente? Mal eu saí da cidade, você já mudou de casa? Conseguiu o que queria, não é? Ross, eu não queria que você me fizesse de boba. Eu fazer você de boba? Ele ergueu uma sobrancelha. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Suponhamos que não. Por que então não diz claramente? Paula Reddington? Não houve a mínima mudança na expressão de Ross. E então? Pare, Ross. Chega de brincadeira, está bem? Você não quis me levar para São Francisco porque já tinha combinado encontrar-se com Paula. Ah, é? Você sabe muito bem que sim. Nicole fazia um esforço para não gritar. Você tinha um caso com ela quando Arlene morreu e tudo começou a mudar quando você a reencontrou? Se é ela que você quer, Ross, faça bom proveito. Só que eu caio fora do cardápio. Os olhos de Ross se estreitaram ameaçadores. Você casou comigo com a esperança de seguir carreira no cinema? Pois conseguiu, parabéns. Não é nada disso. Choramingou, Nicole. Se fosse, eu não teria hesitado em aceitar a oferta de Sam. Ah, mas isso fez parte da encenação, minha querida. Acusou Ross irônico e cruel. E você sabia que certa dose de relutância só deixaria Sam mais determinado? Nicole engoliu em seco, assustada com a fúria de Ross. A situação se invertera total e inesperadamente. Ele a tratava como se fosse uma víbora e ele a vítima. Quem lhe falou sobre Paula? Ele prosseguiu. Não poderia ser maior a dor causada pela confissão dos lábios do próprio Ross. Se Nicole alimentara no mais profundo recesso de sua mente uma ponta de dúvida, esta não existia mais. Não faz diferença quem contou, e foi melhor assim. Agora chega, Ross. Se acha que eu consegui o que eu queria, digo mesmo para você, estamos quites. Ainda não. Ross falou baixa e pausadamente,
mas um brilho perigoso iluminava os olhos cinzentos. Acho que você me deve um ajuste final. A que horas tem que chegar no estúdio amanhã? Às 6. O coração de Nicole martelava enlouquecido dentro do peito. Por quê? Ross sorriu preguiçosamente, um sorriso cruel, quase demoníaco. Pensei que fosse evidente, boneca. Eu vou passar a noite aqui. Não, não vai, gritou Nicole, perdendo totalmente a compostura. Eu não lhe devo coisa alguma, muito menos isso. Saia já daqui. Ele ignorou-a, examinando com um olhar cínico a sala em sua volta. Lugar ajeitadinho? Cama de casal? Chega, Ross, suplicou Nicole, querendo morrer de desespero. Será que não entende? Acha que seu orgulho foi ferido e o meu? Passei 3 dias tentando convencer a mim mesma de que estava enganada, de que a pessoa que me contou estava enganada. E por que concluiu o contrário? Eu encontrei o número de telefone de Paula na sua agenda. A empregada me disse que ela estava fora da cidade e só voltaria no final do mês. E daí? É preciso alguma coisa a mais? Desafiou ela quase em prantos. Não se deu ao trabalho de perguntar para onde ela foi? Nicole observou o rosto de Ross por um longo momento, antes de finalmente falar, esforçando-se para reprimir as lágrimas. Está tentando me dizer que ela não está em São Francisco? Não estou tentando dizer nada. Volveu Ross brusco. Você já tirou suas conclusões? Eu também. E eu não vou embora daqui sem estar totalmente satisfeito. Você vai me providenciar isso por bem ou por mal. Você escolhe. E ande logo, se quer estar em condições de levantar às 5 da manhã. Onde fica o quarto? Descubra você mesmo. Ah, resistência passiva, não é? Ross estendeu o braço e pegou Nicole de surpresa, agarrando-a pelo pulso com um sorriso malicioso ao perceber a reação assustada. Não acreditou que eu fosse capaz? Pois acho que eu vou gostar de convencê-la. Nicole não resistiu quando Ross conduziu assim um pingo de delicadeza até o quarto. O abajur estava aceso e as cortinas abertas proporcionavam uma vista noturna magnífica e cintilante da cidade. Com um único movimento, ele arrancou o suéter pelo pescoço e atirou para longe. Tire a roupa, ordenou ríspido. Nicole obedeceu, determinada a não oferecer resistência. Ia se rebaixar, permitir que Ross esmagasse seu orgulho ainda mais. Mas mal sabia ele como sairia frustrado daquela experiência, porque ela não abriria os lábios para emitir um sussurro sequer. Não faria um único movimento com o corpo. Ross faria amor com uma mulher mais inanimada que uma boneca de pano. Tudo, exigiu ele quando Nicole jogou o penhoar sobre a cadeira. Obediente, ela puxou as alças da camisola e deixou que ela deslizasse para os seus pés. No segundo seguinte, Ross estava ao seu lado, conduzindo-a para a cama. Alisou-lhe o corpo com uma das mãos, do pescoço até as pernas, e Nicole teve que fazer um esforço tremendo para se controlar. Ele deitou-se sobre ela e começou a cobrir-lhe o rosto de beijos, que, embora não passassem de um suave roçar de lábios em sua pele, provocaram-lhe um efeito devastador. Nicole fechou os olhos, procurando concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, mas quando sentiu a mão de Ross envolver-lhe um dos seios e massageá-lo habilmente, antes de deslizar os dedos por seu ventre e apoderar-se da sua região sensível entre as pernas, toda a determinação de Nicole foi por água abaixo. Com um gemido, ela deixou escapar toda a emoção reprimida e entreabriu os lábios para receber a língua de Ross, estremecendo quando ele finalmente a possuiu, pouco antes de galgarem juntos o incrível espiral de prazer que levava ao paraíso. Naquele momento, era como se nunca tivessem se separado. Com o peso do corpo exausto de Ross sobre o seu, Nicole fechou os olhos e teve apenas uma vaga consciência quando ele rolou para o lado. Quando Nicole finalmente abriu os olhos, Ross não estava mais lá. Ela dormira profundamente e não vira sair. Lágrimas de frustração inundaram seus olhos. Ele conseguiu o que viera buscar. A dívida estava paga. E se uma parte de Nicole ainda ansiava por aquele homem, era porque, apesar de tudo, ainda não conseguira aprender a deixar de amá-lo. Capítulo 10 Final. Carl Foster desmaiou durante as filmagens de uma cena 2 dias depois. Após um diagnóstico de hepatite aguda, embora com plena possibilidade de recuperação, foi preciso aceitar o fato de que o diretor ficaria fora de ação por várias semanas. Durante 48 horas, ninguém parecia saber como ficariam as coisas. Segundo o Sam, seria necessário encontrar um substituto do mesmo nível de Carl com o mesmo estilo, para que a unidade do filme fosse mantida. O problema, Nicole logo percebeu, era que pessoas assim não estavam à disposição. Enquanto isso, o assistente de Carl, Miles Handel, fazia o que podia, mas sua experiência não se comparava nem de longe de Carl Foster. Nicole sentia-se perdida sem o diretor.
Somente ele era capaz de extrair aquele algo a mais que dava vida à personagem. Você se preocupa demais, assegurou Dan, enquanto conversavam na confortável saleta atrás do cenário, no intervalo entre as tomadas de cena. Pois na cabeça que Carl é o único que consegue lhe dar inspiração, a coisa está dentro de você, é só relaxar e pronto. Para você é muito fácil, você é um ator experiente. Não importa, Nick, você é atriz ou não é. É claro que precisamos de direção para conseguirmos forma, mas a personagem é sua. Eu vou tentar, concordou ela resignada. Acha que o diretor novo vai querer repetir as últimas tomadas? É possível, tudo vai depender do que o orçamento permitir. Dan fez uma pausa antes de acrescentar. Como vai reagir se trouxerem Ross King? Os olhos de Nicole se arregalaram chocados. Dan sabia que a situação não estava bem entre ela e Ross, e ela lhe contara sobre a mudança, embora não tivesse entrado em detalhes sobre a noite anterior. Ele não pode. Poderia, se tivesse incentivo suficiente. Não é absolutamente essencial que o diretor esteja presente em todas as fases da pós-produção. O assistente pode perfeitamente cuidar dessa parte. Eu não conseguiria trabalhar com ele, não do jeito que as coisas estão entre nós. Eu já imaginava que você diria isso. Dan inclinou-se para a frente para dar mais ênfase às suas palavras. Entenda uma coisa, Nick. O problema entre vocês dois não tem nada a ver com o que estamos fazendo aqui. Ross é um dos melhores diretores que eu conheço. Poderia transformar Em Algum Lugar do Céu num dos maiores sucessos de bilheteria. Se você vai deixar que seus problemas pessoais venham em primeiro lugar, então você está na profissão errada. Nicole mordeu o lábio. Tem razão, Dan. Reconheceu. Não posso. Nicole foi interrompida por uma batida na porta, seguida por uma voz que avisava que Dan Westwood estava sendo solicitado a apresentar-se no cenário. O ator pôs-se de pé, antes de dirigir um olhar cheio de ternura para Nicole. Você é um amor de garota, Nick. Ele piscou e saiu, e durante alguns minutos Nicole permaneceu sentada onde estava, tentando racionalizar suas emoções. Ross viria substituir Carl e Dan sabia, ela tinha certeza. Dan sempre ficava sabendo das coisas antes de todo mundo. E isso significava que ela teria de passar a desempenhar 2 papéis dali por diante. Como conseguiria separar um do outro? Não tinha a menor ideia. A equipe e o elenco de Em Algum Lugar do Céu receberam a notícia naquela mesma noite. A reação, de maneira geral, foi positiva, até de entusiasmo. A Nicole só restava esperar que Ross também se conscientizasse da necessidade de separar as coisas. O ritual era o mesmo, todas as manhãs. O penteado e a maquiagem demoravam exatamente 1 hora, e Nicole sempre se certificava da cena a ser filmada a seguir, antes de vestir a roupa. Isso era a atribuição da continuidade, mas Nicole já vira, inúmeras vezes em filmes, peças de roupa e acessórios aparecerem e desaparecerem misteriosamente durante uma mesma cena, e não queria que o mesmo acontecesse com ela. Estava na antessala verificando os últimos detalhes quando uma batida soou na porta. Era muito cedo ainda para ser o contínuo chamando-a para apresentar-se. Com certeza tratava-se de Dan, pensou Nicole sorrindo para si mesma, que viera lhe trazer uma palavra de apoio. O sorriso, no entanto, morreu em seus lábios assim que ela abriu a porta e se deparou com Ross. Ele estava de calça jeans e camiseta branca, e Nicole não pôde deixar de reparar nos braços fortes, recobertos de pelos curtos e macios. Com dificuldade, forçou-se a fitá-lo nos olhos. Eu não vou demorar, declarou ele, entrando e encostando-se contra a porta. Eu só quero conversar umas 2 coisinhas com você. Nicole permaneceu imóvel e em silêncio, simplesmente limitando-se a olhar para Ross num misto de adoração e medo. Se vamos trabalhar juntos, começou ele, terá de ser sem subterfúgios. Entende isso? Claro, respondeu ela, esforçando-se para manter a voz firme. Eu não tenho nenhuma intenção de deixar que nossos problemas pessoais interfiram num relacionamento profissional. Se eu falhar em um ou outro, tudo que você tem a fazer é me chamar a atenção. Sem dúvida, havia um brilho enervante no olhar de Ross. Aliás, isso é uma coisa que eu farei com frequência, a julgar pelo que eu acabei de assistir na remontagem. Se está se referindo às cenas filmadas nos últimos 2 dias, não está fazendo uma avaliação justa. Miles fez o possível, mas não é de Miles que estamos falando, é de você. Mas, Carl, eu não sou Carl. Ross falava sem levantar a voz, mas seu tom era severo. O que é bom para ele não é necessariamente bom para mim. Foi Sam que quis você como Catherine e você vai corresponder ao que ele idealizou. Está dizendo que Carl não é bom diretor? Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que temos interpretações diferentes. Infelizmente, é impossível refilmar todas as cenas, mas as últimas terão de ser repetidas. E não ponha a culpa em Miles.
acrescentou ele quando Nicole ia abrir a boca para protestar. Ele fez o possível para manter a unidade. Aposto que é só comigo que está falando assim, retrucou Nicole com amargura. Eu falo com quem é preciso falar. Aqui não é como no teatro, onde você pode atuar de uma maneira numa noite e de outra na noite seguinte. É indispensável sustentar a personalidade da personagem durante o filme inteiro. Ninguém está dizendo que é fácil, mas você é capaz, desde que seja mais natural, só isso. Mas Sam disse que eu estava ótima, defendeu-se Nicole. Sam está tão embriagado com a sua figura de Catherine que está ficando cego. Ele também não está satisfeito com o resultado, mas você é a última pessoa que ele culparia. Ross registrou o súbito brilho nos olhos de Nicole com um gesto de impaciência. Vamos dispensar as lágrimas, está bem? Eu já vi demais disso para me comover. Se você tem metade da coragem que eu imaginava que tivesse, levante o queixo e lute. A rispidez de Ross ultrapassara os limites que Nicole era capaz de suportar. Num acesso de fúria, ela aplicou-lhe um violento tapa no rosto. Assim? Gritou quando esbofeteava. Como por mágica, viu as marcas vermelhas de seus dedos aparecerem na pele bronzeada. Viu o maxilar se endurecer e pela segunda vez seus olhos se marejaram, de mágoa e arrependimento. Ross, começou a voz embargada. Não se deu trabalho. Interrompeu ele. Eu devia ter deixado você naquela maldita selva. Só vou levar isso adiante por causa de Sam. Quero você no cenário dentro de 10 minutos. Nicole viu sair desamparada. Comportara-se como uma estrela mimada e voluntariosa, uma heroína de celuloide, e odiava-se por isso. Eu vou mostrar para ele, prometeu a si mesma. Eu vou mostrar a eles todos. Poucos dias depois, a equipe de Em Algum Lugar do Céu ocupou quase todos os quartos do maior hotel de Fort Livington, uma pequena cidade com jeito de faroeste, no estado do Texas. Nicole já descobrira que Ross era um diretor muito mais paciente e calmo do que Carl. Pouco a pouco, via-se forçada a reconhecer também que não só alcançara uma maior integração com a personagem, como toda a equipe e elenco vinham evoluindo para uma coesão cada vez maior. Ele é bem mais sutil que Carl, concordou Dan certa noite enquanto conversavam, depois do jantar. Nicole olhou na direção de Ross, que estava reunido com vários membros da produção do filme. Desde aquele primeiro dia, ele não a procurara mais. Além das instruções que lhe dava entre as tomadas de cena e de uma ou outra pergunta que Nicole fazia, não havia nenhum tipo de comunicação entre eles. Como que por um sexto sentido, Ross virou o rosto na direção de Nicole e seus olhares se encontraram, sustentando-se por um breve momento. Nicole foi a primeira a desviar o rosto. Acho que vou dormir, anunciou virando-se para Dan. O dia amanhã não vai ser fácil. Ah, sim, vamos começar com a cena 28. O ator sorriu. Já caiu de um cavalo alguma vez? Sim, confessou Nicole, o pensamento viajando para a floresta da Venezuela. Mas eles vão usar uma dublê no momento da queda, portanto não será tão fácil. Quanto quer apostar? Na última vez que filmei uma cena semelhante foi preciso repeti-la 18 vezes. Os cavalos sabem quando tem um amador nas costas. Obrigada pelo incentivo. Nicole riu. Você é muito animador. Ora, de nada. Respondeu Dan com toda a naturalidade do mundo. Posso acompanhá-la até seu quarto? Nicole balançou a cabeça. Eu sei o caminho. Está bem. Dan suspirou resignado. Bons sonhos, anjo. Ele estava pedindo mais um drink quando Nicole se afastou. O terceiro em menos de meia hora. A Maria, as arestas mais ásperas, dissera quando Nicole comentara sobre sua exagerada ingestão de álcool. Ela poderia ter interrompido aquela sequência de drinks, pelo menos naquela noite, aceitando o convite que ele fizera, mas sabia que não conseguiria pará-lo na porta do quarto. Dan estava numa fase da vida em que precisava desesperadamente de alguém. Alguém que pudesse confiar, mas esse alguém não seria ela. Somente uma mulher que amasse Dan poderia dar-lhe o que ele precisava. O quarto de Nicole era o último do corredor. Ao escutar o som de passos, ela virou-se, pensando em como livrar-se do amigo sem magoá-lo. Não precisa ficar tão assustada, murmurou Ross sorridente. Meu quarto também fica para esse lado. Preparada para a cena de amanhã? Claro! Qual é o problema em cair de um cavalo? Com essa atitude, você terá sorte se sobreviver à primeira tomada. O cavalo que você vai montar não é nenhum anjinho. Acha que conseguirá controlá-lo, pelo menos para os closes? Claro! Repetiu ela, recusando-se a dar o braço a torcer. Afinal de contas, eu tive o melhor dos professores. Posso cair também eu mesma, se quiser dispensar o dublê. Não quero arriscar um braço ou perna quebrada. Não contribuiria muito para a caracterização da personagem. Nicole deu de ombros. A caracterização já está falha mesmo? Estava. Corrigiu Ross. Para ser honesto, nunca foi tão ruim como eu pintei.
Eu só tinha medo de que você se tornasse complacente demais, só isso. Nicole estacou de repente, e Ross fez o mesmo, surpreso. Tem ideia do que me fez passar essa semana com as suas críticas? Explodiu ela. Você deliberadamente acabou com a pouca autoconfiança que eu tinha? Você é que pensa. Eu sabia que você reagiria. Funcionou perfeitamente. Você trouxe vida nova a Catherine. Nicole olhou para Ross trêmula. Ele estava tão perto, tão querido. Sim, querido. Nicole não o odiava, nunca o odiara. Ross a magoara e ela devolvera-lhe o troco, mas não queria separar-se dele. Só que agora era tarde demais para se arrepender. Não tem medo de que, sabendo disso, eu volte a ser complacente? Arriscou. Não, não mais. Por que você está aqui? É isso para me manter com os pés no chão? Não hoje, espero. O brilho nos olhos de Ross era inequívoco. Nicole começou a tremer incontrolavelmente. Acredita mesmo que eu me rebaixaria a ponto de concordar em passar a noite com você outra vez? Não só a noite. A voz de Ross não passava de um sussurro. Eu quero você de volta, Nicole. Até que Paula Reddington ou sei lá mais quem faça uma oferta melhor. Paula não estava comigo em São Francisco. Confessou ele calmamente. Nunca esteve comigo. Nem lá, nem em qualquer outro lugar. Os motivos que eu aleguei para não levar você eram verdadeiros. Nicole queria desesperadamente acreditar em Ross. Queria atirar-se em seus braços, queria que ele a levasse para o quarto e que passassem juntos aquela noite a vida inteira. Temos tanto a conversar, prosseguiu ele, acariciando o rosto de Nicole com as costas das mãos. Tanta coisa a resolver e decidir, e a noite inteira pela frente. Temos que acordar cedo amanhã, lembrou ela sem pensar, surpreendendo a si mesma. Era outra coisa completamente diferente que gostaria de ter dito. Ross retirou a mão e a expressão do seu rosto endureceu. Tem razão. Eu pedi para telefonarem para todos os quartos às 5 da manhã. Ele começou a afastar-se ao longo do corredor quando Nicole pronunciou-lhe o nome. Sua voz parecia vir de algum lugar desconhecido dentro de si mesma, sobre o qual não tinha nenhum controle. Ross parou e virou-se. O que é? Mudei de ideia. Ela sorriu, tentando dar um toque de humor. É uma prerrogativa feminina, não é? É o que dizem, mas como você bem lembrou, temos que acordar cedo amanhã. Boa noite, Nicole. Ela ficou parada no mesmo lugar, observando-o entrar no quarto logo adiante e fechar a porta. Um peso terrível oprimia-lhe o peito. Por mais que não confiasse totalmente em Ross, ainda o amava, com desespero. Ele fizera uma abertura para a paz entre ambos e ela o rejeitara. Duvidava que fosse lhe dada uma segunda chance. Às 7 horas da manhã, Nicole estava penteada, maquiada e vestida, pronta para tomar o desjejum e percorrer com o restante do elenco e a equipe os poucos quilômetros até o local já preparado para as filmagens. Ross estava sentada a uma mesa com Dan e Rita Fleming, a atriz coadjuvante que no filme era a sogra de Catherine. Nicole decidiu que seria assintoso demais ignorar a última cadeira disponível na mesa e sentar-se ao grupo. Seu bom dia foi retribuído por Dan e Rita, porém Ross limitou-se a acenar com a cabeça. Isso é muito pouco para sustentá-la a manhã inteira, declarou ele, quando Nicole pediu apenas café e torradas. Virou-se para a garçonete e aumentou o pedido. Traga bacon, 2 ovos bem passados e uma xícara de chocolate com creme. Isso não cabe no meu estômago, protestou Nicole. Tente, pelo menos. Você emagreceu depois que experimentou essas roupas pela primeira vez. Daqui a pouco teremos de providenciar um enchimento. Ele virou-se para Rita. Do que estávamos falando mesmo? Dormiu bem? Indagou Neno. Sim. Mentiu Nicole. Passara metade da noite acordada, arrependida por sua reação precipitada, sem ver uma maneira de contornar a situação. Se Ross estava dizendo a verdade com relação a Paula, ela estava destruindo seu casamento por nada. Uma frota de automóveis partiu às 8 horas em ponto, levando toda a equipe para o local de filmagem. O cenário era uma velha casa de fazenda e seus arredores. Atrás das câmeras, já posicionadas, uma série de trailers e caminhonetes formavam uma verdadeira rua, atravessada por uma confusão de cabos e fios. O pessoal do trailer, que servia de cozinha, já providenciava o toldo sobre o qual seriam montadas as mesas e cadeiras para o almoço mais tarde. Assim que chegaram, Nicole foi informada de que a primeira tomada só seria filmada dali a cerca de 1 hora. Enquanto os técnicos da iluminação cuidavam dos últimos detalhes, ela estava livre para retirar-se para o trailer ali, colocado à sua disposição, e estudar o roteiro, que já sabia de cor. A cena exigia que Nicole dissesse algumas palavras para o homem que supostamente teria selado o cavalo para ela, e depois montasse, enquanto o homem continuava a segurar a cabeça do animal, fora do ângulo da visão da câmera.
Depois dos closes, Nicole desmontaria e uma dublê profissional tomaria seu lugar. Quando o cavalo começasse a pular e pinotear, as tomadas seriam feitas à distância, com o rosto da Amazona virado para o outro lado. A dublê cairia e então as câmeras focalizariam Nicole deitada no chão. Parecia tudo muito simples, no papel, mas aquela cena poderia levar o dia inteiro para sair como o Ross queria. Não houve batida na porta dessa vez. Ross entrou e fechou-a com uma expressão resoluta no rosto. Vamos resolver esse assunto de uma vez por todas. Investiu. Não vou perder mais tempo tentando convencer você sobre Paula. Pense o que quiser. Só lhe digo uma coisa. Se quiser o divórcio, terá de lutar por ele. Mencione Paula Washington e eu mencionarei Kay Larson, certo? Nicole olhou para Ross atônita. O que Kay tem a ver com isso? Tudo. Do aeroporto você foi direto encontrar-se com ele? Nicole franziu a testa. Mandou alguém me vigiar? Em nossa cidade, meu amor, não há necessidade disso. Explicou ele, sarcástico. Vocês foram vistos menos de meia hora depois que me deixou no aeroporto. O próprio Larson confirmou. Não foi um encontro planejado. Por acaso paramos lado a lado num semáforo. Você estava fazendo um tour pela cidade antes de voltar para casa? Eu me perdi, protestou Nicole zangada. Keir me convidou para almoçar e eu aceitei só isso. Eu nunca tive nada a ver com ele. Ross olhou para Nicole por um longo momento, como que decidindo se acreditava ou não. Muito bem, concordou finalmente. Vamos acreditar na palavra de um e outro, então? Não, gritou ela indignada. Isso não é um acordo, Ross. A confiança tem de existir e no fundo você ainda pensa que mentir. Eu vou trabalhar com você porque eu não tenho outra opção, mas eu não quero que se aproxime de mim nunca mais. Um brilho ameaçador cintilou nos olhos cinzentos. Ross avançou para Nicole e no instante seguinte ela viu-se presa em braços que pareciam de aço, sentindo a pressão cruel da sua boca. Tentou manter os lábios fechados, mas a língua insistente de Ross obrigou-a a se entreabrirem e o corpo inteiro de Nicole estremeceu, respondendo ao beijo com todo o desejo que reprimira durante as últimas semanas. Súbita e inesperadamente, Rosa soltou e recuou, os olhos inflamados, a respiração ofegante. Isso não muda, Nicole, proclamou enigmático. Nunca mudará. Está na hora de você se apresentar. Ele virou-se e saiu, sem se dar ao trabalho de fechar a porta, deixando Nicole na mais completa confusão de sua vida. Ross viera resolver o assunto de uma vez por todas e deixara-o mais inacabado do que nunca. Ai, aonde tudo aquilo os levaria? Naquele momento, contudo, não havia tempo para pensar. Nicole deu um último retoque no penteado e correu para o cenário, onde Ross falava com o homem que segurava o cavalo. Olhou para ela com a maior naturalidade do mundo, como se nada tivesse acontecido. Pronta? Sim, respondeu ela, olhando por sobre o ombro de Ross para o cavalo, que deveria montar em instantes, aliviada ao constatar que parecia um animal bastante dócil. Então, vamos lá, ordenou ele, afastando-se para onde um grupo de técnicos com um sofisticado maquinado aguardavam. Havia uma pequena plateia de populares curiosos, separados por um cordão de isolamento a algumas centenas de metros de distância. Uma audiência crítica era tudo o que lhe faltava naquele momento, pensou Nicole respirando fundo. Enquanto esperava pelo sinal para começar, concentrou-se para ignorar o público e clarificar a mente dos seus mais recentes tormentos e entrar na pele de Catherine. Ouviu o estalido da claquete, seguido pela ordem de ação, e então viu-se caminhando na direção do cavalo para receber as rédeas das mãos do homem. Pronunciou descontraidamente as duas linhas que decorara e apoiou o pé no estribo, passando a outra perna sobre o dorso do animal. Era bem menor do que o que montara na Venezuela e não teve dificuldade em equilibrar-se graciosamente sobre a sela. Por um momento, o animal moveu-se indócil e um pressentimento passou como um raio pela mente de Nicole. Mas logo ele se aquietou e ela recompôs a fisionomia para os closes. Mais 1 ou 2 minutos e pronto, poderia desmontar. Ninguém entendeu claramente o que aconteceu a seguir. Talvez o animal tivesse captado o nervosismo de Nicole ou o homem tivesse relaxado por um segundo. O fato foi que o súbito pinote pegou ambos de surpresa. Nicole agarrou-se à aba da sela, mas todos os ossos do seu corpo pareciam chacoalhar, conforme o animal rodopiava sobre as patas traseiras e lançava-se para a frente, alternadamente, pinoteando enlouquecido. Ela tinha a impressão de que sua cabeça estava se separando do pescoço, e quando seus pés se soltaram do estribo, tentou desesperadamente segurar-se pelas pernas, porém só conseguiu por 1 ou 2 segundos. Chegou ao chão com um baque que arrancou todo o fôlego dos seus pulmões. Deitada ali, Nicole ouvia vozes gritando, passos correndo apressados, mas não tinha forças para mover um dedo sequer. Depois, então, tudo se apagou.
Quando Nicole abriu os olhos, estava deitada em um dos bancos almofadados do trailer, com alguma coisa úmida e fria pressionada contra a testa. Foi então que o rosto de Ross entrou em seu campo de visão. Não se mexa, ordenou ele. O médico já está vindo. Eu estou bem, murmurou Nicole. Eu morri, só isso. Não brinque, ralhou ele. Pode estar com uma concussão. Acho que não. Ela levantou a cabeça apenas para tornar a deixá-la cair quando começou a latejar. Ai! Lágrimas de dor nublaram-lhe os olhos e, involuntariamente, ela pronunciou o nome de Ross, oprimida pela necessidade da segurança que somente ele lhe podia transmitir. Quando pôde enxergar de novo, viu a expressão do rosto de Ross modificar-se e um novo brilho surgiu em seu olhar. No instante seguinte, ela o abraçava com força, sentindo os lábios quentes colados à sua testa. Eu pensei que tivesse perdido você, Nicole. Quando vi você caída no chão sem se mexer, eu pensei que estivesse morta. Como Arlene? Não. Quando Arlene morreu, eu só senti remorso, um pouco de pena talvez, mas tristeza não. Ai, Nicole, se você não tivesse aparecido, eu ainda estaria no meio da selva, remoendo o passado. Você me salvou de coisa pior. Contrapôs ela, e me deixou ficar quando eu precisei. Deixei você ficar porque já não podia deixá-la ir. Ele afastou o rosto para observá-la melhor, a expressão angustiada. Tem ideia do quanto eu a amo, Nicole? Não. Sussurrou ela com dificuldade. Acho que não. Então já está na hora de saber. O beijo venceu Nicole. Nunca experimentara tanto carinho, tanta ternura. Abraçou Ross, apertando-o com força, sentindo vontade de chorar por todos os momentos perdidos em mal-entendidos. Keir disse que você e Paula foram vistos juntos depois que voltamos da Venezuela, e pensar que ela estava com você em São Francisco era mais do que eu podia suportar. Devo ter sido visto com centenas de pessoas desde que voltamos, Nicole. São as pessoas que eu conheço, com quem convivo, do meu trabalho, que encontro nos lugares que eu frequento. Eu não tenho e nunca tive nada com a Paula. Eu não sei para onde ela foi, só sei que ela não foi para São Francisco. Eu pensei que você não me amasse mais. Você às vezes parecia tão estranho e distante. Porque depois que chegamos aqui, você ficou diferente. Não parecia mais a garota que eu conheci na Venezuela. Eu estava tentando me adaptar. Tudo aqui é tão diferente que eu não estava acostumada. Eu me sentia insegura, eu tinha ciúmes de você, do seu trabalho. E eu não tinha certeza do seu amor. Ross segurou o rosto de Nicole entre as mãos. O que eu preciso fazer para convencê-la? Eu acredito em você agora, Ross. E eu te amo muito também. O beijo de Ross era mais eloquente do que qualquer palavra. Eu te devo tanto, meu amor, murmurou ele olhando para Nicole. Você me trouxe de volta à vida. Aquela casa fica tão vazia sem você. Sabia que só aceitei dirigir em algum lugar do céu por sua causa? E, por falar nisso, Sam tem mais planos para você, depois de Catherine. Não acha meio prematuro já estar pensando em outro filme? Eu nem sei se conseguirei terminar esse. Vai terminar, sim. Prometeu Ross com um brilho no olhar, mas não antes de terminar uma outra coisinha que ficou pendente. Nicole fechou os olhos, sentindo o desejo de Ross com exultação por poder corresponder e satisfazer. E nos braços dele, as dúvidas finalmente se transformaram na certeza do amor correspondido.